Olá, eu sou Montanha. E eu sou o Ramon. E você está ouvindo o Dev na Estrada. What's a webcam? Sejam bem-vindos a mais um Dev na Estrada. Eu sou o Montanha e tô aqui com o Edu. Opa, e aí galera, beleza? E o nosso convidado de hoje, Guilherme Silveira. Beleza, Montanha? Beleza, Edu? Tudo bem com vocês? Tudo bom, cara. Primeiramente, muito obrigado por aceitar nosso convite aqui, de gravar no Dev na Estrada, nosso podcast. E, por favor, pra quem não te conhece, que é difícil, se apresente aí. Tá, legal. Bom, primeiro eu que fico super grato pelo convite. Quando eu recebi o e-mail, bateu um pouco de síndrome do impostor, você falando, será que é mesmo? A gente se sente lisonjeado pra poder participar. Bom, meu nome é Guilherme Silveira, eu trabalho na Kaelon e na Alura, né? Fundei a Kaelon um tempão atrás junto com o Paulo, meu irmão. Hoje em dia sou responsável pela parte de educação e ensino da Alura, pelo conteúdo, pela qualidade do conteúdo, os cursos, etc. E tem bastante tempo que eu tô nessa parte aí de educação, acho que desde que a gente fundou o Guji lá em 2001. E aí a gente vai conversando aí um pouquinho sobre a minha história, talvez? Fechado, cara. Boa, vamos começar o cast agora aqui com um muralzinho. Então, primeiramente, vamos falar dos nossos patrocínios. Alura, cursos online de programação, mobile, front-end e muito mais. Se você quer fazer um curso, quer melhorar aí a sua programação, quer melhorar qualquer coisa que você faça no ramo de tecnologia, design, UX e tudo mais, entre lá em alura.com.br e aprenda mais, que sempre é bom aprender. Se você está procurando emprego na área de TI, você pode entrar em contratado.me. Lá tem as melhores empresas de TI aqui do Brasil. Tem muita vaga por lá, um processo seletivo todo online. Pode entrar lá em contratado.me. Queria também falar de um novo parceiro aqui do Dev na Estrada, que é a empresa Magnetics. Então, se você quer fazer investimento, se você quer investir o seu dinheiro, use o sistema da Magnetics. A Magnetics você pode entrar lá, montar o seu plano grátis, você vai fazer o seu investimento sob medida para os seus sonhos. Eles têm um robô, que é um algoritmo lá, que vai investir o seu dinheiro da melhor maneira possível. Então entra lá, magnetics.com.br e invista nos seus sonhos. Bom, vamos lá para os apoiadores da semana. Queria falar aqui, se você não sabe do que eu estou falando, você pode entrar lá em apoia.se/devnaestrada. Lá a gente recebe apoios de pessoas físicas que querem apoiar o nosso projeto. No começo a gente não tinha apoio, patrocínio de nenhuma empresa. Então foram vocês, ouvintes, que apoiaram o nosso projeto aqui. Então se você quer apoiar de alguma forma lá, o Apoia-se é um apoio recorrente. Então todo mês é cobrado aquele apoio que você deu. Você pode entrar lá e apoiar o nosso projeto também pelo Apoia-se. Bom, a gente também está no PicPay. Então se você quer doar algum dinheiro pra gente de alguma forma, mas não quer doar recorrente, você pode doar lá no PicPay. O PicPay é um sistema de pagamento, uma rede social de pagamento, e a gente está lá como @femontanha. Tá? Então eu vou aproveitar aqui para agradecer as pessoas que apoiaram essa semana. Foi o Alexandre Herves, ele falou: uma pequena contribuição à galera do Dev na Estrada, mande um salve para Curitiba, abraços. Um salve aí para Curitiba, Alexandre. Muito obrigado aí pela sua contribuição. O próximo foi o Maicon Gouveia. Colocou aqui, apoiando o Dev na Estrada. Meu nome é Maicon Gouveia. Então valeu aí, Maicon. Muito obrigado pelo seu apoio aqui, pela sua doação aqui pelo PicPay. E também tivemos o apoio aqui do Márcio Mangá, que escolheu colocar DNE Setembro. Então, muito obrigado, cara. Fez um apoio aqui falando DNE Setembro. Muito obrigado, Márcio Mangá, por fazer o apoio aqui também para nós via PicPay. Bom, a gente está falando alguns episódios já que a gente saiu do SoundCloud, tá? Então, se você estava acostumado a usar o app do SoundCloud ou entrar lá no site para escutar o Dev na Estrada, você pode estar vendo lá que não
A gente não colocou mais, então assim, ainda tá ativa a nossa conta, ainda tá as coisas lá, mas a gente vai desativar em breve, a gente tá com outro serviço, outra plataforma, mas tá tudo funcionando normal, o feed é o mesmo, o site é o mesmo, você pode entrar lá no nosso site, devnaestrada.com.br e escutar por lá, ou pode usar qualquer agregador de podcast que você conhece aí no seu celular, no seu computador, enfim, você que escolhe. Falando ainda dos apoiadores lá do Apoia-se, eu queria agradecer o Thiago Silva e também o Guilherme Henrique Martins da Cruz, que foram os apoiadores lá no Apoia-se da semana. Vamos falar agora da parte dos eventos. Bom, a gente está apoiando o Deconf, vai acontecer esse mês, no dia 29 e 30 de setembro. Vai ser no Rebouças Convention Center. Quiser mais informações, entra no deconf.club. Vai estar aqui também os links, todos os eventos que a gente apoia aqui, que eles apoiam, Dev na Estrada, tá aqui na descrição do podcast, tá? Vai estar ou no seu celular, você pode estar vendo lá a descrição, ou se você puder, dá um page view pra gente lá no site e também acesse as descrições lá. O próximo evento é o Front in Valley, vai acontecer dia 16 de setembro, então tá chegando esse sábado agora, se você tá ouvindo esse cast é amanhã. E a gente tem o cupom, que é o Dev na Estrada, você tem 15% de desconto, então se der tempo ainda corre lá para comprar o seu ingresso. O Front em BH vai acontecer dia 23 de setembro, então se você quiser saber mais informações, frontembh.com.br. Temos também o cupom Dev na Estrada que dá R$20 de desconto, tá? Vai ter o sorteio de 2 ingressos, não sei se esse sorteio já foi feito. Mas se não for feito ainda, segue lá, @devnaestrada. O Edu vai estar sorteando esses ingressos lá no nosso Twitter, tá? Então, React Conf BR é o nosso próximo evento aqui, o evento hype do ano. Vai acontecer dia 7 de outubro, tá chegando também, mas é o mês que vem, lá em São Paulo. Então, se você quiser mais informações, entra no site, reactconfbr.com.br. Bom, temos também apoiando a Python Brasil. O evento vai ocorrer entre dia 6 e 11 de outubro, são 3 palestras, 2 dias de tutoriais e 1 de sprint. É esperado um número de 500 a 700 pessoas, é um evento bem grande, bem legal. Entre lá em 2017.pythonbrasil.org.br. Vai ser liberado 2 ingressos no @devnaestrada lá no Twitter também, beleza? Então lembrando, todos os links na descrição. Então tem mais 2 eventos aqui que a gente não falou semana passada, que é o Pega Pest. Vai acontecer dia 6, 7 e 8 de outubro, Fortaleza, Ceará. A gente tem um cupom de desconto de 20%, que é dev, estrada, Pega Pest, tá? PHP-est, Pega Pest. E vai ter 2 sorteios de ingressos também pelo Twitter, @devnaestrada. Esse cupom a gente vai colocar aqui na descrição também. E o último evento aqui que a gente está apoiando é a BC Dev. Vai acontecer dia 30 de setembro. O site aqui é 2017.abcdevelopers.org, tá? O link vai estar aqui na descrição. Grade bem maneira, diversificada, e vai ter sorteio de 2 ingressos também lá pelo Twitter. Não segue a gente, @devnaestrada. Todos os sorteios desses eventos estão sendo feitos lá no Twitter, ou cupom, ou tudo mais. Isso a gente comanda lá pelo Twitter. Então segue lá para você poder conseguir ter esses benefícios aí dessa parceria que a gente tem com eventos. Beleza? Esses foram os recados, nosso muralzinho. Vamos lá pro cast que tá muito bacana. Pra gente começar aqui, então, a nossa pergunta padrão, conta pra gente como é que começou a entrar nesse mundo da alegria da computadora aí, da programação. Legal. Eu acho que eu sempre gostei muito de matemática lá pra trás, lá na escola, né? Quando eu tava na 5ª, na 6ª série, eu era muito ruim de futebol. Eu acho que esse foi o ponto inicial, porque todo mundo me zoava, ninguém me queria. Né? Então, e aí eu gostava de goleiro, né? Porque pelo menos do goleiro era um pouquinho melhor que os outros. Mas sempre era o último a ser escolhido e era ruim em todos. Isso que eu ia falar. Sempre.
sempre. Então, sempre humilhado de alguma maneira, né? Deixado de lado. E na matemática eu me destacava de alguma maneira, né? Posso não ser o melhor do mundo, mas era o melhor da minha sala. Em que os problemas lógicos que a minha professora daquela época, da quinta e da sexta, me dava, eram super legais e eu me destacava muito, muito mesmo. A professora fazia umas dinâmicas super legais lá, que basicamente era assim, quem mais acertava exercício durante o semestre, tirava nota 10. Então, se eu acertei 100 exercícios, eu tirava 10. Quem acertou 60 exercícios, tirava nota 6. Então, na minha sala, todo mundo ia muito mal de matemática, porque eu tirava muito, numa nota muito alta, né? Eu acertava muito exercício, e aí a galera, mesmo acertando bastante, não chegava perto, né? Em matemática era onde eu conseguia me destacar, era onde eu era o atacante lá do futebol, sei lá, né? Não manjo de futebol. E aí, acho que esse gosto pela lógica, pela abstração, por várias coisas que aparecem de alguma maneira na programação foi surgindo, né? Pelo menos um começo. Com o passar do tempo, acho que meu pai deu pra gente um Pense Bem. Vocês se lembram do Pense Bem? Olha, lembro. Saudades, hein? Parece que vai ter um remake aí, não é? Pois é. Agora em setembro, né? Setembro de 2017, a Tectoy tá lançando de novo. Acho que tem até um desconto. Tô fazendo propaganda Tectoy de graça aqui, né? Não é Tectoy, nem sei se ela tá na bolsa ainda. Paga nós. Mas ela tá lançando aí o Pense Bem de novo. E eu lembro que o Pense Bem, se você parar pra pensar e se olhar o simulador de Pense Bem, emulador que existe no computador, ele é aquelas revistinhas de criptograma, aquelas revistinhas de lógica que tinha que as nossas avós e avós faziam, sabe? De cruzadinha, mas tinha alguns de lógica. Se você olhar os livros, é um nível mais infantil, etc., em alguns outros mais avançados, mas é muito similar. E são coisas, de novo, que remetem à lógica, à abstração, à programação, à criptografia, não sei o que, várias coisas dessa área da programação. Então, acho que o Pense Bem foi um bom incentivo aí dos meus pais para esse lado, tanto para mim quanto para o meu irmão. Bom, cara, nunca pensei por esse lado, não. Pois é, eu lembrei desses dias disso, e aí saiu essa notícia aí de que o Pense Bem ia sair de novo. Falei, vou comprar jantado pro meu filho, mas não vou esperar alguns tempos aí, né? Senão pega o preço lá em cima, né? Também. Então, eu acho que essas tarefas, né, do dia a dia que eu via pelo menos minha avó fazendo, e meus pais incentivaram a gente com o Pense Bem, foram super legais. E o Pense Bem tem essa sacada muito legal pra criança, que eu acho, que é aquela história, sabe? Ela não é o celular em que a criança tá assistindo Peppa Pig. Nada contra assistir a Peppa Pig, ou talvez não seja nada contra, talvez seja algo contra, mas algo contra o assistir passivo, né? No Peppa Pig, ou seja qual for o desenho, Chaves, que a gente gosta, fez parte da nossa infância, etc., a gente assistia passivo, a gente só dá risada e fica lá assistindo, consumindo. O Pense Bem não era isso, né? O Pense Bem era você interagir com a máquina, né? Então ele dava aquela tecnologia, aquela coisa que você não tinha acesso, e fazia você parar para pensar. Então eu acho que realmente era e é uma porta de entrada interessante, acho que para as crianças hoje em dia. É claro que ele é para 6 anos para cima, então você precisa segurar e ver o que fazer até os 6 anos, né? E aí depois disso teve um computador que meus pais compraram. Meu pai comprou um CP400, meu irmão que foi correr atrás de aprender como programava em Basic, etc. Aí aos 10 anos eu fiz um primeiro curso de Basic, e aí a partir daí, tudo isso seguindo meio que os passos do meu irmão, eu comecei a gostar mais de programação mesmo, né? Aí já programando mais, entre aspas, para valer. E pelo menos gravando coisas em disco, armazenando na memória, etc, né? Mas eu ainda tive uma deturpada aí do caminho. Eu gostava muito de engenharia civil, e eu fiz escola técnica de edificações, eu não fiz de informática. E aí nos estágios, eu fui demitido de 2 estágios, e nos 2 estágios que eu fui demitido foi porque literalmente, né, o chefe e a chefa literalmente explicaram, eles falaram assim, olha, você vem aqui para fazer essa tarefa no AutoCAD, mas em vez de você executar essa tarefa no AutoCAD, você fica fazendo esses negócios de programação. E o que eu estava fazendo era uma tarefa super repetitiva, tipo a prefeitura mudava a norma, etc. Você tinha que atualizar todas as plantas da prefeitura, e aí você tinha que ficar passando em todas as plantas uma a uma e ficar executando o mesmo tipo de tarefa. Então o que eu fazia? Eu aprendi AutoLisp e ficava programando para não ter que ficar passando manualmente pelas coisas, né? Para automatizar. Fazendo script no AutoCAD, cara. Pois é. E aí eles não gostam disso, não. 2 vezes eu fui tiro por causa disso. E detalhe que você falou, não, aos 10 anos aqui eu aprendi Basic e tal. Passou assim, como se fosse normal, assim. Falei, caraca. Mas é essa história, né? É criança ainda, sabe? Aprendi aos 10, mas, pô, uma criança aos 10, você ainda é criança. Você pode ter aprendido a programar, mas você ainda é criança, certo? Você não é adulto aos 10 anos.
Com certeza. Né? Como jogador de futebol aos 10 anos pode ser super bom, mas ele ainda é uma criança, né? A atitude, o comprometimento, várias outras coisas, né? Muito Exato, difícil. tá. A maturidade vem com o tempo, né? É difícil de ser tão cedo. There are 10 million, 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 million particles in the universe that we can observe. Your mama took the ugly ones and put them into one. Então eu tive bastante dificuldade durante essa época do colegial aí por causa da programação. Inclusive, acabei largando o último ano do técnico, não terminei ele, fiquei só com diploma normal por causa dessas dificuldades. Não via como seguir. E aí falei, não, quero seguir programação e ponto final. E aí eu prestei vestibular para ciência da computação na USP, que era o que meu irmão fazia, e matemática como segunda opção. Eu não queria fazer engenharia, né? Eu gostava muito de matemática, sempre gostei, mas gostava muito de programar. A primeira opção era programar computação. E aí eu não passei. Aí eu fiquei em, sei lá, 30º da lista de espera, alguma coisa assim. E passei em matemática. E aí chegou a segunda chamada, não passei. Terceira chamada, não passei. Naquela época tinha 4 chamadas. E aí na 4ª chamada tinha só um cara e eu. Eu era o segundo da lista. E aí o cara se cadastrou e só tinha uma vaga. Ele se cadastrou e eu fiquei de próximo. Nossa. Aí eu não entrei em ciência da computação. Caraca, mano. Pois é, fiquei de próximo ali. Não foi a primeira vez e não foi a última que eu fiquei de próximo pra alguma coisa. Fiz matemática, fiz o primeiro semestre. Gostei mais ou menos, tinha um pouco de física, um pouco de matemática, e aí eu saí, recebi uma oferta de estágio na Alemanha para programar, e aí eu fui pra Alemanha, passei 2 anos trabalhando lá. Aí lá eu cresci bastante, lá era... Mas peraí, como assim? Você viu uma oferta de estágio na Alemanha, do nada? Assim? Então foi do nada, foi tipo super sofrido, na verdade, né? Parece do nada aí, do jeito que eu falo, mas o Paulo comenta que me contrataram porque não tinha mais ninguém para contratar, e eu acho que foi isso mesmo, na verdade. Naquela época eu tinha, por exemplo, naquela época foi 20 anos atrás, né, quase 20 anos, né, foi 99, eu tinha cabelo rosa, tinha um monte de piercing na cara. Naquela época, na nossa sociedade aqui brasileira, isso não era nem um pouco bem visto. Na verdade, o que eu fiz? Eu mandei o meu currículo para muita empresa mesmo, e para todos os tipos de vagas, de programador, de gerente, eu me achava sênior, eu mandava para gerente, para diretor, para tudo. Então, sei lá, fazia robô, né, ficava fazendo robozinho e mandava spam para tudo que era lugar, né? E aí um lugar me aceitou. Vou contar antes desse da Alemanha, vou contar de um outro. Um lugar me aceitou. Eu tava trabalhando tava fazendo um estágio na Siemens, e aí mandei pra um lugar que me aceitou, e aí esse lugar, fui na entrevista pessoal, etc, os caras gostaram de mim. Eu lembro que era pra trabalhar com XML, eu lembro da sigla, né, por causa do XML. E XML com alguma coisa da plataforma Microsoft, não lembro se era Visual Basic, não lembro o que era na época. Aí eu falei, beleza, fechou, combinado, vamos sim. E aí na hora aí eu voltei pra casa. Aí eles me ligaram em casa e falaram, Guilherme, só tem uma coisa, você começa era sexta-feira, eles falaram, você começa na segunda, mas você precisa tirar o piercing. Aí eu falei, aí moleque de 17 anos, né, com uma visão X do mundo, etc, falei, poxa, o que me chateou mais nem era a questão de tirar o piercing em si, era o cara esperar a última hora pra vir pra mim e falar, olha, agora que a gente já combinou tudo, vou mudar a regra. Pô, você podia ter me avisado lá no começo, a gente tomava um caminho ou outro caminho, mas, né, jogava limpo desde o começo, né, falava como ia ser as coisas. É igual aquelas empresas que colocam, a gente não tem regras pra vestimenta e tal, aí você vai na empresa, tá todo mundo vestido, todo mundo de terno, todo formal, de terno. assim, né? Não tem regra. Mas, eu tenho uma história dessa também, cara, eu também era do time do piercing aí, e é rebeldia, né, parece que você fala assim, não, eu vou provar que eu consigo, então assim, eu tinha cabelo grande, piercing, era tudo que minha mãe não queria, assim, e aí, eu usava roupa preta, ia nas entrevistas assim, e minha mãe falava, não, olha, quando ela saía comigo, ela viu uma camisa social assim, ela, olha aqui que bonita pra você trabalhar, assim, não, mãe, vai dar certo isso daí. E aí foi indo assim, nessa rebeldia, aí eu lembro que eu fui pra São Paulo, eu entrei no UOL, né, Universo Online, lá no portal, e aí aí minha mãe chegou a conhecer lá, e a diretora na época, ela falou assim, isso aí, pode ficar de cabelo grande, não dá nada não, daí tipo, foi um for the win, assim, meu Deus, mas continua aí, cara. Então, e foi interessante você ter comentado da tua mãe também, né, óbvio, meus pais de alguma maneira assim presentes, mas, e aí no fim de semana, depois de eu ter dito, então não vou, né, bati na tecla de que não iria, então, e aí no fim de semana eu fiquei sabendo, minha mãe veio pra mim e falou assim, olha, eles ligaram pra minha mãe, falaram com a minha mãe, pediram pra ela me convencer de tirar o piercing, e aí minha mãe, assim, não, falou pra eles que não, né,
O filho ia tomar o caminho que ele acreditasse que fizesse sentido para a vida dele, não sei o que, etc. Então, muito curioso que eles chegaram a ligar para minha mãe, né? Óbvio, era menor de idade, então eles falaram, opa, vai que a mãe influencia aí a decisão de alguma maneira, né? Mas eu gostei muito dessa decisão da minha mãe também, que... aliás, eu não fiquei sabendo isso, né? E eu não fiquei sabendo nesse fim de semana não, viu? Eu fiquei sabendo muitos anos depois que ela me contou que teve essa situação. E não é que ela admirasse os piercings ou admirasse minha atitude, etc. É que lá em casa realmente eles sempre deram essa educação pra gente de que, ó, a gente tem certos desejos pros nossos filhos, mas o caminho que o filho vai seguir é o caminho dele, né? A gente mostra as informações, os caminhos, etc. Agora, cada um vai ter o seu próprio, né? Então, eu acho que talvez, acho que condiz muito, essa atitude condiz muito com a mensagem que eles passam, eu acho. Muito bom. There are 10 million, million particles in the universe that we can observe. Your mama took the ugly ones and put them into books. E aí deu muita sorte, porque daí a gente recusou esse, né, eu e minha mãe, recusamos esse, e aí veio essa outra da Alemanha, que era uma empresa que queria abrir aqui no Brasil. Então eles estavam procurando 2 pessoas para irem para a Alemanha trabalhar 3 meses, acho que é, voltar para o Brasil e abrir aqui a empresa deles. E eles estavam procurando lá na faculdade, foi lá que conseguiu achar? Não, foi no spam mesmo, foi no spam. tipo, foi tipo, era assim, spam, tanto, eu acredito, eu não lembro, era a época que eu fazia muito robozinho, né, então eu imagino que eu fazia robozinhos para mandar e-mail para tudo que era vaga. Eu me lembro de usar o site da Cato na época também, acho que a Cato era o único do mercado na época também, e tinha muita vaga, etc, quer dizer, muito naquela época, né, a internet era incipiente ainda, e então eu acho que até foi através da Cato na época. E aí o que eu recebi foi esse interesse, né, do pessoal fazendo isso, e a vaga era para Java, e eu não sabia nada de Java, então eu mandei o currículo sem Java. Quando o cara fez a entrevista comigo, eu falei, olha, eu não sei Java, nunca vi. Meu irmão sabia, meu irmão já estava estudando Java e eu não fazia ideia. E quando ele falou assim, olha, ele falou, tá bom. Aí ele conversou, o cara que me entrevistou, né, conversou com o pessoal da Alemanha, e eu tinha feito um semestre de alemão. E aí ele fiz a entrevista com cabelo colorido, piercing, etc. E aí ele retornou, falou assim, olha, ele deu uma ligação pra mim, né, ligou e falou, olha, Guilherme, então, será que eu posso mudar o seu currículo e colocar que você sabe Java? Aí eu falei, olha, por mim você não pode, você faz o que você quiser, mas por mim você não pode. E aí ele mudou meu currículo e colocou que eu sabia Java e mandou pra lá. E aí eles aprovaram. E aí eu falei, ferrou, agora eu vou ter que correr atrás, né? Então eu falei, olha, não rola, né? Ele colocou que eu sabia básico, etc, mas mesmo assim, né? Ele não foi transparente, não. Foi uma mentira, na verdade. E aí eu tive que correr atrás, porque eu tinha uns 4 meses pra ir pra Alemanha, até a data de ir pra Alemanha, sei lá, eu tô chutando os 4 meses, não lembro de cabeça, não. Eu lembro que era um tempo curto. E tava trabalhando, então eu pedi a demissão e saí correndo atrás pra aprender Java, feito louco, né? Que não podia chegar lá, agora que o cara falou uma coisa X, né? Não queria pagar mim também, falar, não, menti, ponto final. Tinha que aprender pelo menos o que ele falou pro cara, né? Eu não lembro mais direito como que foi essa história, sabe? De ter adicionado no currículo, né? Já 20 anos atrás, já não lembro direito. Isso foi em 99 também. Então, mas eu sei que teve essa questão de que foi adicionado e eu tive que correr atrás. E aí eu corri atrás, estudei pra caramba, né? Passei os meses ali, feito um louco estudando. Estudou Java em alemão, né? Então, eu estudava alemão enquanto isso, né? Tentando correr atrás também do alemão. E aí fui pra lá. E aí eu dei uma sorte inacreditável, porque eu lembro que o que me marcou foi que naquela época Java era famoso por causa da história da Servlet, que a Servlet economizava recurso, porque diferente do CGI, ela reciclava os recursos na memória, porque mantinha a virtual machine em memória, etc, né? Todas aquelas características por exemplo, do Java versus PHP da época, tá? Agora o mundo é outro, né? Mas na época a vantagem seria essa. Só que tinha os perigos da Servlet, que era, se você colocasse o perigo mais básico de todos para quem aprende Servlet, você colocou uma variável member, essa variável member é compartilhada entre todas as requisições, então todas as threads acessam ela, e aí você tem problema de multithread acessando uma variável compartilhada que pode dar um fuzuê total, né? Então uma das primeiras coisas que eu aprendi de Java foi essa. E aí no meu primeiro dia do trabalho, na segunda-feira, eu cheguei numa sexta, passei o fim de semana, e aí na segunda-feira, primeiro dia de trabalho, meu chefe falou assim, olha, a gente tá com
site de e-commerce que tá com um problema. O carrinho das pessoas tá se misturando. Quer dizer, um baita de um problema, né? A pessoa tá com um carrinho, de repente ela tá com o carrinho da outra pessoa. Ela falou, olha, então dá uma olhada lá, ver o que tá acontecendo. E tinha sido um estagiário deles que tinha feito. E aí ele me deu o código, eu fui olhar o código e adivinha o que que era? Uma variável membro na servlet. O que acontecia? Uma thread entrava, setava a variável, outra thread entrava, usava aquela setava a variável por cima, as duas threads usavam a segunda variável, quer dizer, as duas threads, entre aspas, compartilhavam o mesmo carrinho. E tipo assim, eu abri o arquivo, eu vi o problema, sabe? Foi na lata, assim. Foi, Os tipo, mundos se alinharam tipo, e apareceu o problema que você viu, você estudou. Exatamente, tipo, 9h05 da manhã, sabe? Primeiro dia de trabalho, 9h05 da manhã, eu tava com um problema ali, não resolvido, né? Mas encontrado o problema. E aí aí chamei meu chefe e falei, olha, tá aqui o problema, e agora como que você quer que eu resolva? Você quer que eu só resolva? Porque só resolver era jogar Synchronize de alguma maneira ali, e só resolvia e bola pra frente ia pro próximo. Ou você quer que eu faça direitinho? E eu fiz essa pergunta mega ingênuo, sabe? Criança, tinha 18 anos, 17 anos, acho que ainda. Os anos não estão batendo, mas eu sei que eu tinha 17, eu tava pra virar 18. E aí ele se impressionou com a minha pergunta, mas foi super inocente, porque a pergunta foi meio que assim, você quer que eu faça de qualquer jeito e resolva o problema, ou você quer que eu faça profissionalmente? Mas não foi meio essa pergunta, eu perguntei só pra perguntar mesmo, como que você quer que eu faça, né? E aí eles ficaram, tipo, super impressionados com isso, que no primeiro dia, em meia hora, eu tinha resolvido o problema que o estagiário deles, óbvio, né? Tava lá há 2 semanas sem conseguir resolver, etc, né? E no Java que eu tinha acabado de aprender, né? Então, foi super positiva essa primeira semana de trabalho aí, que deu pra impressionar até com o pouco que eu conhecia, e aí depois, mas como eu disse, foi lá que eu aprendi muito, né? Comecei a aprender bastante. Eu tô curioso pra saber se você falou com ele em alemão ou em inglês, cara. Foi em inglês, no começo foi em inglês. Aí depois de uns 8 meses, aí eu comecei a falar só alemão no trabalho, mas no começo foi só em inglês. Isso, cara. Mas pegar rápido, sabe? Eu tava morando lá, na época eu comecei a namorar uma menina que era da Letônia, então eu tinha 2 opções, ou 3 opções. Ela não falava inglês, então eu podia falar em letão, podia falar em russo, ou podia falar em alemão. Olha então aí. é questão de escolher, né? Quanto mais passa o tempo, eu vejo que esse é o melhor jeito de aprender uma outra língua. Se precisa relacionar com alguém. E aí tem a linguagem do amor, né? Tem a linguagem do amor e a outra aí a linguagem pra cá. Uma maneira, acho que assim, eu sempre falo, as pessoas falam, por que você aprendeu tal língua, etc. Eu falo, precisa ter algum motivo, né? Você precisa ter alguma motivação. Se você tem uma relação com alguém, é óbvio que é uma motivação super forte, né? Não quero objetificar pessoas, não quero, né, fazer alguma coisa do gênero, mas se você tem essa relação, né, você se interessou por alguém, etc., com certeza isso é uma motivação super forte para você aprender, se dedicar e fazer isso acontecer, né? E aí o alemão foi. Aí depois de um tempo aí tava falando, né? Não falava fluente na época, falava razoável, etc. Mas desde que eu voltei da Alemanha, nunca mais conversei no dia a dia, assim. Então me viro, mas não é a língua que eu falo melhor, né? Não é o melhor de tudo. Mas foi bem legal. E então essa acho que foi o começo aí da experiência na Alemanha. E foi lá que eu aprendi que eu sabia muito pouco. Então eu percebi que tinha muito o que aprender, né? Como eu falei, quando eu mandava meu currículo para as vagas, eu mandava para vagas que não fazia cabimento nenhum, e achando que eu era capaz, né, naquele instante, e não condizia com a realidade. Aí lá eu comecei a sofrer, a aprender o que faltava para aprender, etc. Cresci bastante, aprendi muito, e aí decidi voltar para o Brasil para terminar a faculdade, porque eu podia trancar só por 2 anos. Então quando expirou esses 2 anos, falei, vou voltar para terminar a faculdade, né? Começar, porque só tinha feito um semestre, na verdade. Aí eu voltei pro Brasil, continuei na matemática e me encantei com a matemática. E aí eu no primeiro semestre que eu voltei, eu participei da maratona de programação. Vocês já chegaram a conversar sobre a maratona? Já ouviram falar da maratona de programação? Não. Vi bem lá atrás, assim, cara. Ela é uma competição de programação que a gente resolve problemas de algoritmos, né? De encontrar algoritmos e soluções para problemas, entre aspas, do dia a dia. Então, eu tenho aqui a malha de voos do Brasil. E eu quero saber quais são os voos mais baratos de tal cidade a tal cidade, de tal cidade a tal cidade, com 2 passos, 3 passos, com quantos passos forem, qual é a mais rápida e mais barata, tô dando exemplos, né, de perguntas que você pode fazer de algoritmos. Na época, a gente ainda tinha o MP3 ainda como uma coisa forte. Um outro exemplo era, eu quero queimar um CD de MP3. E eu tenho essas músicas, como que eu faço para colocar o máximo de música nesse CD? Então, de acordo com os tamanhos dos arquivos e o tamanho do CD, como que você faz para caber o máximo possível, né? Então, é o problema da mochila, a gente chama. Então tem vários problemas aí que você resolve com algoritmos famosos, e tem uma competição só disso, que é a competição
competição de programação. E aí eu participei, logo que eu voltei, meu irmão tinha uma equipe de 3 pessoas, acho que uma das pessoas, não lembro porque não pôde participar da final brasileira, eu participei na equipe deles. E a gente fez em Java e ficou, acho que em 7º lugar. Eu não tenho certeza se foi em 7º ou 9º, mas eu acho que foi em 7º lugar do Brasil. Acho que foi 7º do Brasil, 9º da América Latina, talvez alguma coisa assim. Em Java, sendo que ninguém faz em Java, todo mundo faz em C. Então foi um super bafafá na época, porque todo mundo falava muito mal de Java, ainda era 2001, 2003 quando eu voltei, desculpa. Então os anos aí que não estão batendo, né? Eu nunca sei, eu sempre erro as contas, já tô velho, vai errando as contas. Mas foi 2003 que eu voltei e fiz essa competição. E aí a gente foi mó bafafá e já tinha essa história de que o Java tava como linguagem, já estava muito mais forte do que antigamente, que era super lerdo, etc. Porque na maratona não adianta você resolver o problema com um algoritmo lerdo, você tem que fazer com um algoritmo que rode num tempo razoável, e tem os limites de tempo para cada algoritmo, etc. Então é super delicado, você não pode programar de qualquer jeito, você não pode, você tem que tomar muito cuidado com o teste. Eu falo que a maratona é um super treino para o mundo real, porque, por exemplo, você não pode errar. Se você errou o programa e ele não funciona, num caso específico, você perde muito ponto. Então, é que nem no mundo real, cara. Você colocou um programa em produção, você não quer ter bug naquele programa. Então, na maratona, é super forte isso. Você tem que, dado um problema para você tem que entender como você vai implementar aquele algoritmo para que não tenha bug nenhum. E é super, sabe? É super intensivo o negócio, é super intenso e intensivo. E você fica umas horas resolvendo esses problemas. Então, foi super legal essa experiência da maratona. Eu ganhei bastante experiência de algoritmos, muita prática de programação, que era algo que eu estava acumulando. E aí fui participando de outras maratonas todos os anos aí, participei acho que de 7, que é o limite. Cheguei a ficar em medalha de ouro no Brasil, com uma equipe que eu participei, 2 equipes, se eu não me engano, e fui para 2 mundiais, que também foi super legal a experiência de ir para os mundiais com programadores super geniais do mundo inteiro. É super legal a experiência. Para quem, para quem segue essa carreira, né, quer ser programador e está na faculdade, é porque precisa estar na faculdade para participar. Acho que é uma experiência que vale muito a pena mesmo, porque você até no ápice você pode até viajar de graça para esses países, né? Então tem essa experiência também, super legal. Né? There are 10 million, 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 million particles in the universe that we can observe. Your mama took the ugly ones and put them into Teve essas maratonas, que acho que foi um grande passo aí, contribuiu para minha carreira. E também, de novo, na maratona, na equipe são 3 pessoas e um computador. Então, você tem que programar, mas você tem que otimizar o recurso do trabalho de equipe, que também simula uma situação, sabe, do mundo real. Então, você tem que trabalhar em equipe, você tem que saber naquilo que você é bom, o que você não é bom. Então, por exemplo, eu sou um bom programador, tá? Não vou falar que sou ótimo, eu sou acima da média de programador. Não tô na média, tô acima, não sou ótimo, sei lá o que eu sou. Mas se me dá um problema, eu vou lá e daqui a pouco ele tá aí resolvido. Então, eu tinha na minha equipe, os outros 2 caras que estavam na minha equipe sempre foram muito mais inteligentes matematicamente, muito mais desenvolvidos matematicamente do que eu, sempre, todas as equipes que eu participei. Então, dado um algoritmo lá, muitas vezes o cara, eu até recentemente conversei com o Marcel sobre isso, que é um dos colegas de equipe, e eu falo assim, poxa, Marcel, ele hoje é professor da USP, né? Eu falo, Marcel, pô, eu tava lá na equipe com ele, eu pegava um problema, tava lá resolvendo, enquanto isso o Marcel tava resolvendo um outro problema que eu nem entendia o problema, sabe? Nem entendia o que o cara tava falando no enunciado. E ele tava lá resolvendo esse problema, né? E o Marcel vira de volta e ele fala, Guilherme, mas você tava programando e eu não conseguia acompanhar a sua programação de tão rápido que você tava programando. Quer dizer, cada um tinha a sua vantagem aí. Como eu falei, eu sou bom acima da média em programar, sabe? Você me dá um algoritmo e ele fala, olha, o caminho é esse, eu lá saio vomitando código e o código vai. Você dá um problema pra ele consegue resolver, ele encontra a solução daquele problema. Então a gente juntava as forças, né? Quem era bom numa coisa, quem era bom em outra, etc. E forma uma equipe com qualidades diferentes aí. E eu acho que é super legal porque me ajudou de novo a trabalhar com pessoas que eram muito melhores do que eu. Todos eles sempre foram muito melhores do que eu em alguma habilidade. E aprendi muito com eles de novo, né? Sabe? Aprendi horrores com cada uma dessas pessoas. É aquela coisa de time mesmo, que nem você falou, né? Você tem, às vezes, pessoas com perfis diferentes, com skills diferentes, mas que juntas ali realmente, né, fazem uma diferença, assim, né? Com certeza, com certeza. Eu lembro, assim, que o ápice, assim, o momento que eu fiquei mais feliz, assim, da última maratona que eu participei, né, da última sequência inteira, foi na final mundial. A gente tinha um problema lá que poucas equipes tinham passado, porque não, era um dos problemas mais fáceis, e era um problema super chato, super chato. Não sei se vocês se lembram daquele joguinho Hype, antigamente, tem variações desse jogo, você tem que ficar encaixando os canos para que a água saia de um lugar e chegue em outro lugar, e aí você tem que ficar encaixando eles, sabe? Então tem esse problema
2D, né? Existe o pipe 3D. Você tem o cano em 3D e você tem que começar num lugar e colocar em outro lugar, terminar em outro, né? E no jogo eu nunca vi esse 3D, tá? Só vi o 2D. E na maratona, na final mundial, o problema era esse pipe 3D. Então ele te dava o ponto inicial da casa, onde a água chegava, ele te dava o ponto final, onde a água tem que chegar, e ele falava assim, olha, você tem só esse tipo de conector. Agora, gastando o mínimo de dinheiro possível, encontra um caminho daqui até lá. E a verdade é que o algoritmo para fazer isso é super simples. O algoritmo é tenta tudo, tá? O algoritmo é tenta tudo que uma hora você consegue, basicamente. O problema é, se você tentar tudo, demora muito, certo? Demora muito. Você fica lá tentando todos os caminhos possíveis, todos os encanamentos possíveis de uma casa, o mundo vai acabar antes de você descobrir todas as possibilidades. Então você precisa cortar, né? Prunar muito rápido as possibilidades. Mas esse é um tipo de problema de maratona que é super difícil de você digitar, porque ele é super chato, porque ele é super 300 casos, 300 ifs, copy-paste de código arrudo, sabe? É super chato de fazer. Só que não tem segredo matemático por trás. É só tentar tudo e fica cortando o que não dá certo. Tem algumas otimizações aí, pra ser sincero. Mas Esse algoritmo aí eu sei fazer, cara. então, Tenta exatamente. tudo Sabe? e corta o que não dá certo. Exatamente. É backtracking, fica lá, vai tentando. Bruna, não deu, Bruna logo, né? Pra não ficar gastando tempo à toa. Então, eu acho super legal esse tipo de problema, porque eu faço bem esse tipo de problema. Por quê? Porque eu sei programar rápido. Então, é um super código enorme, mas como eu programo rápido, eu programo esse código enorme rápido. E com uma taxa de bug um pouco menor do que a média, né? Então, eu peguei esse daí, na hora que já não tinha mais nada que eu sabia resolver ali, que eu podia ajudar a galera, eu peguei esse e comecei no papel, né? Escrevendo lá sentado, escrevendo no papel. E aí eles estavam resolvendo outros problemas enquanto isso. E eu foi no papel. E aquele código enorme, fui pro computador, quando eles deram espaço, deu pra eu digitar, começava a digitar. Aí eles iam digitar, trocava e ficava no papel, porque era um problema secundário, né? Não sabia se ia conseguir resolver. E aí escrevi ele inteiro com, tipo assim, aquela história, eu comentei, ele é 3D, né? Então ele tem que executar um problema pro X, pro Y e pro Z. Só que como a gente tava apertado de tempo, etc., eu falei, não vou extração, vou dar copy-paste pro eixo X, pro eixo Y, pro eixo Z. Eu dei copy-paste nojento, né? Horrível, prática horrível de programação. Mas dei o copy-paste, mudei o que era eixo X pro eixo Y, copy-paste, que era Y por Z. Aí tinha aquele código de, sei lá, 800 linhas, submeti. E aí não passou, deu erro. Aí eu falei, putz, e agora? Pra você achar um erro num código de 800 linhas, né? Um erro qualquer. Você nem fica sabendo que erro que aconteceu. Você só sabe, deu erro. Você fala, putz, e pra achar agora? Aí comecei a caçar linha a linha, achei o erro, corrigi, mandei e a gente passou. E aí eu fiquei super feliz, porque foi um dos problemas que não foram todas as faculdades que passaram. Foram, sei lá, 15 faculdades de 100, sabe? Das melhores do mundo. Então, quer dizer, eu fui capaz de resolver um problema aí de outro, sabe? De um nível aí mais do que o que eu tô acostumado a resolver. Então foi super legal, assim, pra me motivar como programador, como o que eu sou capaz de fazer dentro de novo, sabe? Daquelas 100 equipes que estavam lá com 3 pessoas cada equipe, de novo, todos eles são mais inteligentes do que eu em matemática, mas só 15 deles foram tão bem quanto eu nessa parte de programar este problema. Então é super bom pro nosso ego, né? De entender a capacidade de nós como programadores, como matemáticos, como seja lá o que for o caminho que a gente vai seguir aí na carreira. Então esse eu acho que foi um ápice aí das maratonas com programação pra mim, foi super legal. Bom, Pode crer. E a maratona, bom, em paralelo a tudo isso, né, que foi de 2003 até sei lá quando, o que aconteceu foi a minha carreira profissional, né? Eu tava fazendo isso pela faculdade, mas em 2001 eu comentei que a gente fundou o Guji, eu tava na Alemanha, o Paulo tava no Brasil, a gente precisava tirar dúvida um do outro de Java, a gente criou o Guji pra tirar dúvida um do outro de Java, basicamente. E na época era só Java, né, o Guji com BR. Eu acho que só pra galera que é mais nova aí, né, o Guji é o grupo de usuários de Java, né? Exatamente. E eu lembro muito bem de usar o Guji quando eu tava na faculdade, cara, lá pra 2006, mais ou menos. Exatamente. Então, a gente, a gente fundou uma coisa para conversa entre nós e foi crescendo, foi super legal. Hoje em dia, acho que é o maior fórum de língua portuguesa de programação, de tirar dúvida, alguma coisa do gênero. Não sei dizer direito aí como que é, mas acompanhando analytics globais. Tem uma importância de valor aí, né? E hoje cresceu do Java, né? Expandiu para outras áreas, tanto que a gente já não chama mais de grupo de usuários Java, apesar da sigla ter essa origem, né? E a gente acabou sendo conhecido como o Paulo e o Guilherme do Guji. Então, quando eu voltei da Alemanha em 2003, eu fiz um semestre da faculdade, que eu fiz uma matéria que era voltada à programação, à maratona, no primeiro semestre, e no primeiro semestre após voltar, e não conseguia emprego. Eu tentava e não conseguia emprego nenhum. E o que estava acontecendo é que na Alemanha, quando eu trabalhei lá, eu tive um salário super alto, porque era em euro, e era aquela época que o euro chegou a R$4. Então, qualquer valor vezes 4 é um
valor super alto, né? Então, e na época eu acho que era 4 mil euros, vezes 4 mil era quase 16 mil reais. Então, um moleque de 20 anos, ganhando 16 mil reais, achando que ia conseguir um emprego aqui no Brasil que me pagasse 16 mil reais. E com o conhecimento que eu tinha, que de novo, eu ainda achava também que eu sabia tudo, né? Eu acho que eu talvez não tinha aprendido a lição ainda. E aí não consegui emprego nenhum, obviamente, né? E foi sofrido, aí consegui um trabalho, estava desenvolvendo num trabalho, mas queria alguma coisa diferente. E meu irmão, naquela época, estava dando aula na Sun, que era a criadora do Java, que foi comprada depois pela Oracle, né? E meu irmão me recomendou, eu queria dar aula, ele me recomendou para algumas empresas. E aí eu cheguei a conversar nessas empresas, mas nenhuma empresa me chamou. Então, a Sun, na época, especificamente, não tinha vaga. As outras duas que eu conversei, ficou pela conversa, ninguém me chamou, ninguém fez nada, tocou pra frente, né? E aí, depois de um tempo, eu falei, Paulo, vamos abrir uma empresa de ensino, etc e tal. Era meio que novembro de 2003, alguma coisa assim. E aí, foi a conversa vai, conversa vem. A gente falou, beleza, vamos abrir sim. Só que aí meu irmão começou a demorar. E aí ele sempre cita que ele enrolou, etc. E aí eu cheguei num momento ali, não sei que momento de 2003, eu falei, olha, ou você abre comigo ou eu abro sozinho. Aí beleza, decidimos abrir junto. E aí foi quando apertada, a gente pegou, né? Deu aquela apertada. Eu acho que eu tava querendo de qualquer maneira ter algum trabalho aí que tivesse ligado com educação, alguma coisa do gênero. E aí a gente criou material que veio em duas apostilas, uma apostila de Java e uma apostila de Java para web, que a gente chamou de Falando Java com, eu não lembro qual era o nome, não era Falando em Java não, era um outro nome originalmente. E isso em 2003, cinzinho, que foi usado esses dois materiais foram usados na USP no curso de verão de 2004 pelo Paulo. E aí eu dei esse material também numa empresa como aula. E aí em abril a gente usou, abril de 2004, se eu não me engano, eu tô errando os números e é 2003, a gente abriu a Kaelon como a empresa com esses dois cursos. Então foi quando a gente abriu a Kaelon e aí minha vida tomou um caminho profissional totalmente diferente. Foi esse de educação em programação, etc, tecnologia. E a primeira turma da Kaelon, né, a gente falou, não, agora que a gente tem um nome razoável por causa do Guji, etc, as pessoas conhecem, temos muitos amigos na comunidade, fazemos parte de diversos eventos, então vai ter alguma turma com algum número de pessoas, etc. E aí a primeira turma da Kaelon foi de tarde, era aulas de tarde ou de manhã, fui eu que dei e teve um aluno. E a primeira turma à noite, na mesma semana, né, de manhã, era eu dando um aluno de manhã e o Paulo dava um aluno à noite. Essas foram as duas primeiras turmas da Kaelon, lá no começo, lá pra trás. Particular, cara. Particular, pois é. Só não foi particular de verdade, porque aí o que a gente fez? A gente pegou dois colegas, cada um de nós, acho que a gente pegou dois colegas que queriam aprender e a gente colocou eles na turma pra ficar uma turma meio que de 3. Olha mas aí, pagante. contador. Pois é. Olha aí. Mas o pagante mesmo foi um só. There are 10 million particles in the universe that we can observe. Your mama took the ugly ones and put them into one. E assim a gente começou com uma salinha lá no metrô Vila Mariana, até hoje é lá, né? E 6 computadores. A gente começou a Kaelon lá nessas duas turmas e foi crescendo. A gente foi se encontrando nessa área de educação e tecnologia. A Kaelon foi saindo da área só de Java. A gente cresceu, acho que primeiro para Ruby, talvez. Depois a gente trouxe o Scrum para o Brasil com os cursos do Magnum pela Kaelon. Depois abrimos para TDD e outras coisas que a gente já fazia. E aí fomos crescendo para outras coisas. Teve os eventos, a gente fez diversos eventos pela Kaelon. Hoje em dia foca um pouco menos na criação, patrocina, participa de outras maneiras em eventos. Mas a Kaelon o que a gente criou, eu acho que é uma coisa que tem um nome hoje em dia já um pouco mais conhecido. As pessoas vêm treinar com a gente de diversas dessas áreas, design, UX hoje em dia, mobile, etc. E foi onde eu acabei percebendo que a gente consegue ajudar muita gente. A gente consegue trazer pessoas que a gente participa do crescimento profissional delas, né? Elas estão lá no momento que elas estão buscando alguma coisa para a vida e a gente pode pegar o que a gente já aprendeu no mercado e o que a gente aprendeu de ensino, juntar as duas coisas e de alguma maneira participar desse momento de crescimento profissional, que é uma experiência assim super legal. Legal. Ela é uma das referências, né, de treinamento baseado em São Paulo ali que todo mundo conhece ou deveria conhecer, né? Nosso último episódio que tá no ar foi a entrevista com o CTO do Get Ninjas e ele comentou, né? Ele saiu da
da cidade do interior lá pra fazer um curso na Kaelon, lá em São Paulo, cidade grande. Sim, exatamente. O legal é a não, informação que você falou, Guilherme, que é no mesmo lugar, né, cara? Vocês estão no mesmo lugar desde o começo. Hoje, desde o começo. Era perto da minha casa, era perto da casa do meu irmão, dos meus pais, de todo mundo. Então a gente abriu por lá, por isso. E até hoje tá lá. Essa eu não sabia também, não, que daqui a pouco começou tem que lá. comprar o prédio inteiro, cara. Não, comprar, Deus me livre, aí mobilizar investimento, imagina, puxa, o valor disso daí, peso no bolso. Tá crescendo, cresce ainda, e a gente tá alugando agora, acabou de pegar uma casa próxima por causa dos estúdios, mas aí eu falo da Alura daqui a pouco, com certeza vai crescendo. Legal que vocês terem comentado do Lucas Souza, né, que agora tá no Get Ninjas, e ele é um exemplo super legal, assim, tem diversos outros da Kaelon, todos os exemplos que eu tenho do pessoal que trabalhou com a gente, cada um com uma característica super positiva, sabe? E do Lucas, uma coisa engraçada, não sei se ele chegou a comentar no podcast, quando ele quis trabalhar com a gente, ele entrou em contato, ele falou, queria trabalhar com vocês, etc e tal, ele mandou o currículo, eu olhei, falei pra ele, olha, é legal, mas não encaixa ainda nesse instante, se você quiser, eu falei só isso, eu acho, e aí ele falou assim pra mim, ele mandou um e-mail, um reply falando, olha, o que eu preciso estudar pra poder então trabalhar com vocês? E aí eu falei o que ele precisava, se eu procurar o e-mail eu encontro, mas eu lembro que no meio das coisas estava TDD, eu lembro que ele não tinha nada de testes, e eu falei assim, então se você quiser estuda um pouco disso, daqui uns 2 meses, tô chutando esses meses, entra em contato, e aí deu 2 meses, ele entrou em contato, ele falou, olha, estudei, tá aqui meu currículo agora, vamos conversar? E aí conversei com ele e a gente contratou ele, então, sabe, é um cara super bom e correu atrás, sabe, é um cara que corre atrás e faz a coisa acontecer, né? Sim, foi bem legal essa história. E assim, cada pessoa lá na Kaelon, como você comentou, pessoas que vieram do interior ou de outras cidades, outros estados, a gente tem o Alberto, que trabalha com a gente, responsável pela parte do presencial, que também veio para Kaelon 2 vezes durante as férias, acho que durante as 2 férias ele fez curso, uma com o Paulo, uma comigo, e nos cursos integrais de julho, por exemplo, e aí na terceira vez que ele veio, 3 anos seguidos, ele conversou com a gente e falou, olha, quero trabalhar com vocês, e aí também a gente conversou e ele veio para São Paulo, tá em São Paulo até hoje com a gente, e hoje tem uma responsabilidade bem grande lá com a gente. Então tem muita história legal aí do pessoal que foi crescendo, que tá interno até hoje, ou que foi para outras empresas como Get Ninjas, Nubank, etc., que também são profissionais super qualificados no que fazem, no que fizeram, na trajetória deles, é super interessante. É super legal acompanhar, sabe? Como a gente costuma pegar a pessoa muito nova na carreira, muitas vezes a gente pega ele pessoal de estagiário, é legal a gente acompanhar a carreira da pessoa e ver o crescimento dela, né? De novo, não é papel nosso, a gente faz parte, né? A gente faz parte lá desse processo, mas é a pessoa que correu atrás, né? Como esse caso que eu citei do Lucas, foi o Lucas que fez a coisa acontecer, não fui eu que fiz a coisa acontecer, foi ele que fez. É super legal. Então, e a Kaelon realmente, de lá pra cá, cresceu bastante. Hoje em dia a gente tá em São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro, e só que a gente se questiona uma coisa que todo mundo se questiona um dia na vida, toda escola se questiona um dia na vida, que é como que a gente faz pra atender todo mundo que tá pedindo pra atender, pra ser atendido. E tem pessoas do interior que a gente não consegue atender pela Kaelon, tem pessoas que não podem viajar, por questões financeiras, tem pessoas fora do Brasil, tem pessoas fora do Brasil que até viajam e vêm fazer curso com a gente, mas tem pessoas que não podem viajar, tem pessoas que têm um horário diferente, né? Tem pessoas que, o cara tá com filho, segundo emprego, sei lá o quê. E tem um mercado também, né? Consegue. Tem, com certeza. Então tem diversas limitações pelas quais as pessoas não poderiam fazer um curso com a gente, e a gente gostaria de atender essas pessoas de alguma maneira, de novo, poder participar do crescimento profissional delas. E a gente sempre discutiu sobre os cursos online, mas sempre foi uma super barreira, porque o que a gente encontrava na época, talvez a gente não soubesse procurar direito, mas o que a gente encontrava não era do tipo de qualidade que a gente gostaria de ter. Então a gente tinha uma barreira muito grande que a gente falava, não, a gente não quer abrir mão da qualidade que a gente acredita que a gente tem na Kaelon, criando curso online que não vai ter essa qualidade. E aí seguramos por um bom tempo, até que algum ano aí, eu sou ruim, péssimo nos números, mas eu acredito que uns 4, 5 anos atrás, 2012, 2013, por aí. Tô stalkeando aqui seu currículo. Então tá, 2012, a gente acompanhou o crescimento, principalmente um cara que me marcou foi o Live Mocha. Vocês se lembram dessa empresa, Live Mocha, sim. que era treinamento de línguas, não né? Era de inglês? De línguas. Inglês, e aí depois eles foram pra tudo que era língua. E eles tinham uma pegada social muito legal, que se você para pra pensar, pensa na Kaelon, eu tenho lá 3 alunos, vamos colocar 3 alunos, assistindo
assistindo a aula. E eu tenho um deles que tá no ritmo. Ele tá fazendo no ritmo, Que tá é o de pagante, boa. né? Os outros dois. Não, Tô brincando, tô brincando. no caso, eles estão pagando agora. Agora mudou o esquema, né? Agora que tem demanda maior, né? Então tem os 3 lá, um tá no ritmo que é o ritmo da aula. Um deles está um pouco adiantado, porque ele veio com um pré-requisito a mais, ou que não era pré-requisito, né? Ele veio com alguma coisa a mais, já tem mais experiência, tem mais desenvoltura, seja lá o que for, por algum motivo, ele se adiantou e conseguiu terminar o exercício antes. Eu tenho lá um terceiro aluno que, por algum motivo também, por exemplo, não estava com um pré-requisito tão bem estruturado na cabeça, ou tem menos experiência, maturidade, etc. Ele está um pouco para trás, não está conseguindo dar conta do exercício. Então a gente tem duas coisas que a gente faz nesse instante, né? Uma que é a gente ativamente, como professor, a gente senta com essas 3 pessoas e acompanha elas. Então, é óbvio, o cara que está no ritmo é o mais tranquilo de acompanhar. É super tranquilo acompanhar quem está no ritmo. Você basicamente não precisa fazer nada, porque o cara está fazendo. Você só volta lá e continua ensinando. Então, dar aula para quem está no ritmo é super tranquilo. O desafio do professor, aliás, o trabalho do professor, é ele ser capaz de fazer o cara que não está no ritmo ainda conseguir acompanhar. Esse é o trabalho do professor, entendeu? O trabalho do professor não é não fazer nada. O trabalho do professor é senta lá com quem está com dificuldade e faz o cara aprender. O trabalho do professor é pega quem está lá avançado e faz o cara aprender. Porque o outro que está lá no ritmo é onde a gente tem menos, onde puxa menos, exige menos da gente. Então a gente treina os nossos professores para estarem cientes disso e várias técnicas de como eles devem lidar com essas situações. Então a gente tem o nosso papel para fazer isso acontecer, mas tem uma outra coisa que acontece naturalmente numa sala de aula, que é esse cara que está adiantado, ele ajuda o cara que não está adiantado. Então ele olha o cara que ainda está fazendo, que seja o cara que está no ritmo ou o cara que ficou um pouco para trás, porque pelos vários motivos que eu citei, né? E ele ajuda, um ajuda o outro, sabe? Um olha o código do outro. Quando você termina, você olha o computador do outro para ver o que o outro está fazendo. Aí você ajuda, você pergunta. Você tem essa sensação de grupo na sala de aula do presencial que o Live Mocha trouxe para o online. O Live Mocha tinha features do sistema que trazia essa sensação de turma para o online. Eu não estou falando de um fórum abandonado. Eu estou falando de trazer uma sensação de, olha, tenho colegas que estão aprendendo junto comigo. Trazer a sensação de que eu posso conversar com eles como aluno num relacionamento próximo. E isso foi o que a gente começou a perceber que falou, opa, tem coisas que a gente faz na sala de aula que dá pra gente trazer para o online. E aí, a partir do Live Mocha e de outros sites que foram surgindo na época, a gente falou, beleza, vamos tentar, vamos fazer um teste aí e ver o que acontece. E aí a gente criou a Alura, né? No começo não era o nome Alura, mas depois a gente diferenciou com esse nome, que são os nossos cursos online. E assim, cara, eu tenho uma curiosidade, talvez a resposta vai ser óbvia, mas eu acredito que assim, a Kaelon, vocês começaram com um time pequeno ali, né? Começaram a ter poucos alunos, aí foi crescendo, foi aumentando o time e, pô, vocês começaram a ter mais professores, aí você além de dar aula, tinha que treinar professores, certo? Com certeza. E como que surgiu o tempo, ou seja, como que surgiu pra você, pô, agora eu tenho que dar aula, eu tenho que treinar professores e eu tenho que criar uma plataforma nova online. Como que foi isso, cara? E sei lá, eu tenho minha vida pessoal, sei lá, tem minha família, tem tudo isso. Como é que foi essa sensação? Como é que foi fazer isso, cara? Pois é, muita coisa mesmo. Tanto que não dá pra eu fazer tudo isso, né? A gente tinha que dividir mesmo. Então, eu vou voltar para explicar, eu vou voltar um pouquinho para trás para quando começou esse tipo de trabalho demais, né? Quando começou a ter trabalho demais. Que na Kaelon, depois de uns 3 anos, eu não sei exatamente quantos anos, basicamente, eu e meu irmão era só nós dois dando turma, dando as aulas. E a gente dava, então, todas as noites, tinha 2 salas, por exemplo, então toda noite eu dava aula e toda noite o Paulo dava aula, cada um numa sala. Todo sábado eu dava aula, todo sábado o Paulo dava aula. Então, durante 2, 3 anos, né, cada vez num ritmo maior, a gente não teve mais sábado livre ou noite livre. Durante 2, 3 anos, 0. E aí a gente falou, opa, pra gente crescer, quer dizer, pra ter a terceira turma, com certeza precisa de mais alguém. Ou se a gente quiser diminuir um pouco esse ritmo, né, e ter alguns fins de semana mais livre, etc., precisa também de uma terceira pessoa. A gente já tinha alguns estagiários, dentre eles o Sérgio, o nosso primeiro estagiário, o Sérgio Lopes, que vocês já conversaram nos podcasts, certo? Sim, então, e aí ele era o nosso primeiro estagiário lá, não sei se ele chegou a comentar, que ele começou o estágio dele editando a apostila no Word, ele chegou a comentar? Sim, então, beleza. Era esse o trabalho dele, inicial, mas é óbvio, já que ele estava muito ligado com a nossa didática, olha, você pode corrigir, mas é dessa maneira que é para você escrever, não daquela outra. Então, na criação de conteúdo, tá muito do trabalho que a gente faz de qualidade, que é como que a gente cria, de que maneira deve ser ensinado, de que maneira que deve ser falado. Então, quando eu chego para um aluno e falo, olha, isso aqui é muito difícil,
difícil, antes de falar a coisa, eu já perdi o aluno, porque o aluno cria um bloqueio e fala, cara, eu tô ferrado, isso aqui é muito difícil, eu não vou conseguir aprender. Perdi, o aluno não vai aprender aquilo, já era. Então eu tenho regrinhas pequenas, tipo essa, que é nunca falar que a coisa é difícil, logo de cara, que ajudam a pessoa a entender as coisas que ele vai aprender, né? Então o Sérgio foi pegando essas coisas por estar trabalhando nas apostilas o tempo inteiro. E então ele foi o primeiro cara que a gente treinou para ser professor, depois de 2 ou 3 anos, não sei dizer quanto tempo. Então a gente começou a dar conta do crescimento e também de aliviar o nosso trabalho como professores e virar um trabalho mais de marketing também, o Paulo principalmente indo para essa parte de gerência do produto, da empresa, do brand, de tudo mais. Mas também na época nós dois treinávamos professores e a gente foi treinando o Sérgio e à medida que foi crescendo, treinando outras pessoas. Com o passar do tempo ainda sem criar a Lura, a gente foi tendo, por exemplo, eu fui virando o treinador de professores, de algum grupo de professores, o Paulo de outro, tanto que algumas pessoas brincavam que tinham os professores que eram da escola do Guilherme e os professores da escola do Paulo, porque é claro que tem algumas diferenças também, né? E quem brincava com isso era a Cecília, brincava bastante disso, ela falava, não sei quem é da escola Guilherme, e aí a gente foi, mas também com o passar do tempo, também eu fui tendo tanta atividade que não dava para dar conta. Então uma das atividades que a gente pegou aí no meio do caminho, eu não citei, que deu errado não deu certo, é a mesma coisa que falar que deu errado, foi consultoria. A gente tentou fazer consultoria, eu fiquei responsável por isso, então nessa época já tinha uma pessoa para treinar outros professores, eu acho que na época foi o Anderson Leite, talvez o Fábio Kung, que tá no Netflix agora, talvez o Alberto tá com a gente, eu não lembro qual dos três que era o responsável por treinamento de professores na época, e aí me liberou para criar essa estrutura de consultoria. Não deu certo porque a gente não é a nossa pegada, a gente tinha que lidar com a satisfação do cliente, a satisfação do consultor e ainda conseguir ganhar dinheiro, e a gente não conseguia, sempre alguém ficava chateado e nunca deu dinheiro, só deu prejuízo, então a gente fechou. As contas são assustadoras, pelo menos pra gente, não sei dizer como as outras consultorias sobrevivem, mas pra gente é impressionante o quanto você tem que cobrar para fazer a conta fechar. Aí não rolava, alguém sempre ficava chateado, porque obviamente, né, quanto mais você cobra, mais o consultor fica chateado, porque parece que você tá ganhando muito, mas se você cobra menos, a conta não fecha e você simplesmente quebra, né? Então depois de um tempo a gente decidiu fechar essa parte de consultoria e por isso que a gente não seguiu esse caminho. Então teve muitos erros aí no caminho também, tá, que eu não tô citando, mas tem diversos problemas que a gente passou e dificuldades que a gente teve que abandonar e projetos. E aí chegou no momento realmente da Alura, né, e aí, como é que a gente faz, dado que a gente tem uma pessoa tocando treinamento de professor, tem uma pessoa tocando outra área, etc. O que a gente separou, para complicar mais ainda a história, foi, eu fico responsável pela Alura, então eu toquei a Alura no começo, o Paulo tocou a Casa do Código, e que também foi ao mesmo tempo que a gente começou, um pouquinho depois, a editora de livros, né, e aí a Kaelon ficou com o Sérgio, né, que era o nosso primeiro estagiário, então o Sérgio tocando a Kaelon, com provavelmente o Alberto, se eu não me engano os nomes, tá, então o Sérgio com o Alberto, eu com a Nishi, que agora é professora na Holanda, numa faculdade na Holanda, eu com a Nishi na Alura e o Paulo com o Adriano na Casa do Código. Então a gente dividiu as tarefas assim para conseguir dar vazão para esse crescimento, senão a gente morria, é verdade, perdia a vida pessoal, perdia todo o resto de noção aí do mundo. É complicado essas coisas, cara. Tem conseguir administrar esse tempo e saber também colher lá na frente, né? Falar assim, eu vou trabalhar bastante agora pra eu colher um pouco mais lá na frente, mas, sei lá, dependendo da situação que você já tá, sei lá, a sua vida pessoal já pesa um pouco mais. Esse balanço é bem difícil você conseguir, né, deixar estabelecido. Com certeza, é super delicado. O pessoal fala, né, o balanço vida profissional, pessoal, né, alguma coisa do gênero, e também a questão da qualidade, né, no momento que a gente o nome da Kaelon tá muito ligado com o nosso nome, né, as pessoas se identificam as duas coisas, então a gente sabe que se a gente descontrolar da qualidade que as pessoas atribuem à marca, não é uma coisa que a gente quer, né, poderia ser, uma das maneiras de crescer sei lá, você faz um monte de franchise, diminui um pouco a qualidade para X, para Y, etc, é um caminho, mas não era o caminho que a gente queria, até hoje não foi o caminho que a gente seguiu, a gente não encontrou uma maneira de manter a qualidade que a gente gostaria através de franchise, por exemplo, pode ser que no futuro encontre uma maneira, mas não encontramos, então é super delicado, porque é difícil você abrir mão, né, você falar tipo,
poxa, eu fiz isso, até mesmo quando a gente colocou o Sérgio para dar aula, cara, era um medo, assim, nossa, enorme, porque é aquilo que é o nosso filho, entre aspas, profissional, e agora é outra pessoa que vai estar fazendo isso. Será que a gente não vai se queimar com isso, né? Vai queimar tudo que a gente criou com isso? É super delicado, é super difícil, mas se é para dar próximos passos, e se o nosso passo, nossa vontade é atender a demanda profissional de outras pessoas, a gente precisa conseguir estruturar esse tipo de trabalho. Como que a gente treina pessoas para fazer o que a gente faz hoje de uma maneira tão boa quanto o que a gente faz hoje, né? Não estou dizendo que a gente faz super bem, estou dizendo tão bom quanto. Pode ser ruim, pode ser bom, pode ser ótimo. There are 10 million, 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 million particles in the universe that we can observe. Your mama took the ugly ones and put them into one. Guilherme, eu tô stalkeando o seu currículo aqui. Certo. E você já falou pra gente, ó. Inglês na adolescência, já tava falando. Certo. Alemão ali em 8 meses. Né? Já sei o que vem. Já dentro da Alemanha. Tô Certo. vendo Coreia Universe, cara. E Pois que é é. isso aqui, mano? 2013, 2014. E olha que eu tenho aqui anotado também coreano para citar, mas não tinha citado ainda. Quando eu fiz a maratona, né, eu fui pro Japão. A primeira mundial foi no Japão, a segunda foi no Canadá. E no Japão eu passei uma semana e meia, talvez 2 semanas, sozinho, andando pelas ruas, sem falar japonês. Não fala em Tem um Canadá, pouco. não fala em Canadá. Não mesmo? Eu gosto demais, gosto demais do cara. Então, Já sobe a também- música triste aí, né? Vai lá, vai lá. E aí a gente não, sozinho, né? Andando sozinho e vendo aquela cultura tão diferente, né? E no Japão não, desculpa, na Alemanha a cultura já tinha diversas diferenças, né? A gente tem uma cultura aqui no Brasil, acho que muito mais americanizada do que europeia. Minha sensação, tá? Posso estar errado. Então na Alemanha já tinha bastante coisa diferente. Mas você vai pro Japão e você vê as pessoas vivendo, né? Escolhendo maneiras de viver diferente da nossa. É super legal, né? De novo, lembrando do futebol, quando eu era criança, eu fui educado pelas crianças ao redor de que o ser menino é jogar futebol, não chorar, etc e tal, né? Essa era a educação que os outros meninos me vendiam. E eu não era assim, não era nem num nem no outro. Chorava, sempre mostrei minhas emoções, sempre fui super carinhoso, não era bom de futebol, etc, né? E aí você vai na Alemanha e você vê que, às vezes as pessoas têm uma outra definição do que é ser homem, ser menino, trabalhar, etc. E aí você vai no Japão e você vê uma outra definição ainda. E você vê que todo mundo é forte. E em todos esses países tem gente feliz, tem gente triste, tem de tudo. Quer dizer, o único caminho de viver não é aquele que a gente cresce aprendendo aqui, né? Então foi uma experiência super legal e voltei de lá super encantado com a cultura japonesa. E aí você vai perguntar como conecta com a Coreia, né? Já vamos chegar já. E super encantado, definido que ia aprender alguma coisa a mais, etc. E eu tava na aula de matemática, numa aula de programação não linear, e conversando com um amigo sobre isso, e aí uma amiga dele, que era coreana, se interessou, porque ela também gostava muito do Japão, e comecei a conversar com ela, e no final a gente se relacionou e virou minha namorada, né? Eu virei namorado dela, etc. E aí ela me ensinou um pouco do coreano. E aí quando ela me ensinou um pouco do coreano, aí eu pirei com o coreano. Fiquei encantado com a língua, encantado com diversas questões da cultura, com algumas coisas super similares, com algumas coisas super diferentes. E aí comecei a me aprofundar no coreano mesmo, querer aprender mais da língua. Passei 2 meses lá, em 2007, eu acho, final de 2007. Passei 2 meses estudando coreano lá. Quando voltei pro Brasil, estudei mais, continuei estudando, fazendo ou aula particular, ou conversando com pessoas aleatórias. Cheguei a fazer um canal no YouTube de mostrando o Brasil para os coreanos, tentando mostrar coisas do dia a dia, não mostrar samba, futebol, justo isso, tentando mostrar outras possibilidades do Brasil, né? Mostrando que o Brasil é mais do que samba, futebol, etc. Não desvalorizando o futebol ou o samba. São caminhos de vida, mas tem muito mais no Brasil. Tirar o estereótipo um pouco. Então, tô tentando mostrar um pouco mais. Isso tudo em coreano mesmo, né? Coreano, E foi legal. E aí também surgiu uma oportunidade, logo depois, quando eu tava fazendo esse canal, foi a época da Copa do Mundo, até um pouco depois, um pouco antes da Copa do Mundo. Então veio um grupo de coreanos pro Brasil, de atores e cantores, 6 ou 7 pessoas, eu não lembro, e eles vieram num negócio, um programa de TV que era assim: vocês têm X mil reais, né? X mil reais, sei lá, wons, e vocês têm que se virar
tudo através de rede social, sozinhos. A gente não vai marcar hotel pra vocês, a gente não vai marcar comida, não vai marcar passagem de avião, vocês têm que se virar tudo através de rede social. E aí eles entraram no Twitter e começaram a perguntar, tem lugar pra gente ficar em São Paulo? A gente vai ficar um dia em São Paulo, depois vai ficar tantos dias no Paraguai, não sei o que, etc e tal. E aí eu respondi pra eles em coreano no Twitter, falei, olha, gravei um videozinho curto e falei, olha, se vocês quiserem, vocês podem ficar em casa. E nessa época eu já tinha casado com a minha esposa, que não é aquela primeira namorada que eu tive, filha de coreanos, acabou o relacionamento mais pra frente, e depois eu conheci a Daniela, que veio a ser minha esposa, né, casei com ela, e também é filha de coreanos. E a Daniela fala o quê? Brasil. Você aprendeu o quê com a Daniela? Não, tô brincando. Ela fala francês, ela fala francês fluente. Olha aí, e vai dizer o que curioso... você aprendeu francês também. Não, então, esse é o curioso. Na minha família, meu pai foi professor de francês. Então, na minha família, todo mundo fala francês, menos eu. E a Daniela fala francês. E na família da Dani, né, os pais, ela é filha única, os pais falam coreano, mas ela não fala coreano. Mas eu falo coreano. Então, é um complemento. Nossa, foi aceito pelas famílias. Você foi aceito pela família dela, ela foi aceita pela sua família. Exatamente. Foi um complementar ao outro aí nesse lado, né? E é óbvio, né? Ela fala um pouco de coreano, entende. Tem a avó que fala muito mais coreano do que português, mas a avó também fala super bem português. E eu também entendo um pouco do francês, né? Tem esse pouco, eu tenho, né? Mas acho que ela é um pouco mais do coreano do que eu. E aí, voltando então do coreano, então esses coreanos vieram para São Paulo, ficaram em casa, filmaram um pouco em casa, levei eles no Mercadão, etc. E criou até foi super legal que depois, né? Uma coisa super legal dos coreanos, eu comentei, a cultura deles tem umas similaridades com a nossa super, super valiosas. E quando eu fiz esse favor para eles, né? De deixar eles em casa, etc. Cara, quando eu fui pra Coreia com a Dani, e até uma outra vez sem a Dani, eles levaram a gente pra tudo que é lugar, E aí o cantor super famoso pegou e trouxe a bebida que a avó dele faz na casa dele, caseira, trouxe e deu pra gente, porque a gente gosta. E ele encontra a gente às 2 da manhã no lugar, no meio da gravação dele, ele para a gravação pra vir encontrar a gente, pra mostrar uma outra coisa, pra conversar. Sabe, assim, existe uma retribuição de favores super legal na cultura coreana, super positiva, que também pode ser levada ao extremo e virar um peso, né? Tem que também tomar esse cuidado. Então tem várias coisas super legais na cultura e ter aprendido coreano abriu algumas portas aí super legais nessa questão de experiência cultural mesmo, não profissional, mas de experiência cultural. There are 10 million particles in the universe that we can observe. Your mama took the ugly ones and put them into one. E aí entrou a questão que você falou da faculdade, né? Aí, aqui no Brasil, eu sempre me questionava, poxa, e como que eu vou aprender? Porque existia um colégio, hoje em dia ele fechou, o Polilogos, que tinha aula de coreano básico e avançado, só que a aula avançada era muito avançada pra mim. Tinha, 3 alunos, que eram filhos de coreanos, que falam super fluente, super avançado, e era super avançado pra mim. Mas a aula anterior a essa era básica pra mim, não era o suficiente, sabe? Não exigia. Então eu ficava nesse limbo, de não ter meio que como aprender, e aí eu falava, poxa, como que eu faço pra aprender, né? E aí eu falei, quer saber? Vou procurar algum curso. Eu sempre, né, como eu trabalho com curso online, desde que a gente abriu a Alura, cara, eu fiz, milhares de cursos online. Fala qualquer plataforma, qualquer coisa, etc., eu já fiz, porque eu tenho que aprender como que esses caras estão fazendo para trazer as melhores ideias pra gente, né, ver o que a gente tá errando, etc. Então eu já fiz de tudo, sem preconceitos com nomes de empresas, nomes de plataformas, etc. Já fiz de tudo, sem exceção. Quer dizer, talvez tenha muitas exceções, porque tem muito, né, mas eu fiz muita coisa online. E aí eu procurei faculdade online em coreano. Eu encontrei uma que chama Korea University. Na época chamava Korea University, eu acho que eles mudaram o nome agora. E ele é totalmente online, então não tinha aula presencial, precisava ser a limitação, né? Porque não dava para ir para a Coreia toda semana. E aí eu fiz 2 anos, eu podia escolher, eu podia entrar no primeiro, no segundo, no terceiro ou no 4º ano, porque eu aproveitava as matérias da USP, né? Então eu podia aproveitar as matérias e entrar em qualquer um desses anos. Aí eu escolhi entrar no 2º ano, porque eu queria fazer o máximo possível, né? Queria aprender o máximo possível. Então eu fiz o 2º ano e o 3º ano de ciência da computação lá. Mas aí no 4º ano eu já não tive tempo, aí tava muito difícil de ter tempo para assistir às aulas, sabe? É muita aula por semana. E aí não dava tempo de assistir, aí eu parei. Então no último ano eu parei e não terminei. Assim como na USP, meu bacharelado de matemática aplicada, no último ano eu parei também porque por causa do trabalho eu não tava dando tempo para terminar, então nunca cheguei a pegar o diploma, nem na USP, nem na Korea University, porque foi nisso. Mas foi super legal, porque como era um conhecimento, sabe? Era ciência da computação básica, que eu já tem anos que eu trabalho, etc. Então
muita coisa eu já conhecia. Então era super interessante para aprender coreano, mas num contexto real, né? Contexto real do coreano. É isso que eu ia falar, porque você tem um tempo que você vai estar ali, né, dispondo pra assistir, e ainda tem o lance da linguagem que você tem que se forçar a aprender ali, né? Imagino que, como aqui no Brasil tem vários sotaques, deve ser a mesma coisa, né? É um desafio mesmo, né? E no coreano, assim como no japonês, e acredito que outras línguas também, eles têm uma questão que eles citam que são os níveis de honorífico, eu não sei os termos linguísticos adequados aí, mas eles têm a maneira que a gente conversa com a minha esposa, a maneira que a gente conversa com os filhos, que é diferente da maneira que eu converso com a minha esposa e com pessoas, entre aspas, do mesmo nível, e tem a maneira que eu converso com os mais velhos ou com os professores, que são as pessoas de um nível, entre aspas, mais alto e hierárquico, né? E cada uma dessas maneiras é uma maneira gramatical diferente. Então você tem que aprender. E eu nunca tive muito, como eu conversava muito com amigos, eu nunca tive muito essa experiência do super formal. E na faculdade é super formal. Então, realmente foi uma maneira, eu aprendi bastante do super formal por causa disso. Eu não tinha esse contexto no meu dia a dia, né? É muita coisa. E é super legal. E é super difícil, mas é super legal. Cara, muito, muito foda, cara. Tantas línguas, tantas coisas. E, cara, depois do Alura, que você comentou do Alura, depois ainda tem as coisas, né, cara? Você falou assim, tive o projeto aqui do Alura, agora vou tocar outras coisas aqui. Tem o Music Dot também, né, cara? Foi você que esteve à frente do projeto também, do Music Dot, e também do Alura Start? Do Alura Start, sim, do Music Dot, se eu não me engano, foi o Paulo, o Sérgio, com o Pedro, que é o professor principal de lá, ou talvez tenha sido só o Sérgio com o Pedro, eu não tenho certeza. O Music Dot usa a mesma plataforma de código da Alura, então na época que a gente lançou o Music Dot, né, pra quem não sabe, o Music Dot assim como a gente tem a Alura para ensino de profissional de TI, então é o designer, é o cara de UX, marketing digital, programador, o cara que vai desenvolver jogo, etc. Esse é a Alura. A gente criou o Music Dot para ensinar música, né? Tocar, guitarra, teclado, violão, música gospel, não sei dizer, eu tô falando coisas que eu não manjo, não é minha área, né? Canto, então tem o Music Dot para isso. Mas quem tocou, a plataforma de ensino é a mesma até hoje, então na época que foi criado o Music Dot, eu era responsável pelo código também, então eu era o líder técnico da equipe, né? Era eu e o Anish pelos dois. Mas à medida que a gente foi crescendo, né, como a gente comentou aí para trás, a gente tem que ir focando a energia, então eu fui saindo da parte de líder técnico da plataforma, quem assumiu depois, eu acho que foi direto o Turini, e eu fiquei na parte de conteúdo da Alura. Então hoje, né, o meu trabalho eu sou responsável pelo conteúdo da Alura, eu preciso fazer com que saia muito conteúdo de qualidade sobre as áreas que o mercado profissional exige, e aí entra, então no Music Dot é meio que só isso, eu só fiz esse papel aí de líder técnico da época do código, e fiz um papel super chato, porque eu sou super chato em relação a código e super chato em relação a tecnologias. Eu sou super conservador, eu sou super crítico, e é engraçado que eu vejo isso de uma maneira, eu falo que é super chato, né, de uma maneira razoavelmente negativa. Nesses dias tive até um feedback positivo de um colega, que eu sou super crítico, eu sou super tipo, olha, você me mostra que isso é bom pro futuro da empresa, beleza. Você me mostra que isso resolve o problema agora, para mim não, beleza. Eu preciso ter, né, eu preciso pensar a médio e longo prazo, não só a curto nas decisões técnicas. Então eu era super chato nisso na época que eu era o líder técnico, tá? Agora eu não sou. Então agora no conteúdo eu aplico a mesma regra. Vamos criar um curso de uma coisa que tá super na moda e não sei o que, não tem um problema, vamos criar o curso. Vou pegar um exemplo super, super legal, que acho que é super do dia a dia dos programadores, que é o React, né? Super na moda, é o pessoal do Facebook, se eu não me engano, né? Pra você ver como eu não programo front-end, né? O pessoal do Facebook que resolve um tipo de problema de uma maneira super animal, super aplicado em um monte de empresas, etc. Só que a questão que eu quero abordar no curso de React não é como eu faço para fazer um site em React. Como eu faço faz parte do nosso curso. O que precisa ter, e eu vou ficar super possesso, usando a palavra super demais, né? Mas eu vou ficar possesso se não tiver no curso, quando eu não devo usar o React. Todo o nosso curso tem que ser capaz de ensinar o cara a ter uma mente crítica de quando ele tem que usar uma tecnologia e quando ele não tem. Eu falo que se você não sabe
os problemas de uma tecnologia é porque você está usando ela errado, porque toda tecnologia tem algum problema. Se você não sabe quando ela não deve ser usada, o dia que ela não deve ser usada, você vai usar. E aí você vai sofrer. Então a gente tem que ensinar os nossos alunos quando as coisas são boas, quando as coisas são ruins, para que ele possa tomar, pelo menos ele tem esse direito de tomar essa decisão. Se eu só der uma palestra em que eu só mostro coisas positivas, né, e palestra a gente costuma fazer isso, eu tô meio que enganando as pessoas que estão lá, né, então, não tô enganando, tá, tô exagerando aqui o palavreado, como eu falei, eu sou super chato em relação a isso, mas eu tenho bastante dessa crítica, então antes eu ia fazer isso muito no código, hoje eu faço muito no conteúdo. Bom, eu sempre desvio, né, e isso o meu papel hoje na Alura, mas na Alura, e aí depois de um tempo, agora bem recentemente, acho que 4 meses atrás, ainda em 2017, a gente lançou a Alura Start, realmente, e a Alura Start é um spin-off da Alura para jovens, eu acho que é esse o termo. Sensacional, Não importa quantos anos a pessoa tem, a gente tem aluno de 9 anos, tem aluna de 11, tem não sei o que, não me importa a idade, pode ser 9, pode ser 15, pode ser 18. É o tem pense bem do futuro aí. Pode ser, é uma possibilidade, sim, pense bem. E a ideia então tem, por exemplo, aluno do Alura, da Alura, que também é aluno da Alura Start, entendeu? Tem gente que é programador já e quer fazer Alura Start, então beleza, de boa, não tem problema nenhum. Então eu digo que é para jovem porque tem um conteúdo que é para despertar interesse, né? Para despertar vários tipos de interesse. Então, por exemplo, vai ter alguns cursos em que a gente vai focar em animação de um robô. Então, a animação, a gente não para pensar, a gente quer de programação, a gente não para pensar, mas a animação é programação. A gente precisa programar a interação das partes de um corpo, por exemplo, de um corpo humano. E isso é programar, isso não é escrever um if, mas isso é escrever limites de movimentação de ângulos. Sabe, tem várias coisas super técnicas ali por trás que a gente não para pensar que é uma maneira da gente definir regras, ou seja, declarativamente, seja imperativamente, né? Não me importa, mas a gente está definindo regras, que é como a gente programa. Então tem animação, tem cursos de programação em si, com Scratch, por exemplo, é uma linguagem visual, acho que é super legal para começar. Tem cursos de... Então seja para aprender programação, seja para aprender animação, seja outros cursos, por exemplo, que a gente faz com o Átila do canal Nerdologia, que são cursos de biologia ou ciência no mundo real ou na prática, ou como aquilo funciona. Então tem um curso, por exemplo, de biologia, entre aspas, que a gente vê como que a folha, o porquê que as plantas, todas elas seguem um padrão. Se você olhar a pinha, ou você olhar uma samambaia, ou olhar qualquer outra planta, você vai ver que a distribuição das folhas seguem sempre um padrão. E esse padrão é o padrão de Fibonacci. Tem uma generalização aqui, tá? Eu tô simplificando. É o padrão de Fibonacci. Aí você fala, por que diabos uma planta, quer dizer, a mãe natureza, não importa quem criou a mãe natureza, por que diabos a mãe natureza segue o padrão de Fibonacci, né? Que diabos que veio o padrão de Fibonacci aí? E aí tem uma explicação por trás, super legal, e a gente consegue simular esse Fibonacci no Scratch de uma maneira super simples, não precisa ser super fã de matemática e ter feito matemática aplicada. Basta você estar no colégio no 9º ano que você consegue fazer. Então você faz uma simulação e você vê que se você não seguir um número tipo de Fibonacci ou algum outro do gênero, a planta fica irreal. Você percebe que não parece ser uma planta do mundo real. E na hora que você segue esse padrão, você fala, nossa, parece uma planta do mundo real. E isso tá ligado com a quantidade de energia que a planta pega, capta do sol, sabe? É super legal e você consegue ver isso num curso de biologia disfarçado de um curso de programação. Então, você mistura, né, aquela coisa de interdisciplinaridade, etc., de uma maneira bem prática, né? Óbvio, a gente não tem a planta aqui na minha frente, né? Mas você consegue simular, criar simuladores. Eu tenho isso para ciência, com alguns cursos com Átila, e tem alguns outros, por exemplo, o último que eu lancei lá, que é o de Pitágoras. Então, você fala, né, para que diabos eu vou usar Pitágoras no mundo real, né? Quando você aprende, eu não lembro quando eu aprendi Pitágoras. É verdade. Mas Pitágoras, Bhaskara, etc, né? E Bhaskara vem de Pitágoras, né? Então, e o exemplo de Pitágoras que a gente pegou, a gente tenta trazer coisas do mundo que a gente tem aqui na nossa frente. Então, minha esposa, por exemplo, ela trabalha com gastronomia, a gente sempre conversa sobre food science, né? Que é a ciência por trás do cooking, né? Do ato de fazer comida, etc. E uma das coisas é a distribuição do calor numa panela. E, cara, quando um cozinheiro faz uma carne na panela, você acha que ele não tá pensando nisso, mas ele tá, sabe? O cara profissional, pega o cara do Mani, o cara do Dom, os caras super profissionais, ou você pega a sua avó que faz carne há 50 anos, ela sabe disso, porque ela aprendeu na prática. Só que ninguém, né, não costuma parar pra pensar que o Pitágoras tá ali, na hora que você coloca a carne na frigideira, ou o ovo na frigideira, ou o tofu
tofu, se você é vegetariano, não me importa. Mas você não para pra pensar que o Pitágoras está ali, mas o Pitágoras está ali. Você pega a ponto da chama de calor e a distância da ponto da chama de calor com qualquer ponto da tua carne forma um triângulo retângulo. E o calor que chega na tua carne vai depender da distância do calor, né, da fonte de calor para a distância. Então, aquele pedaço da carne, todos os pedaços da carne vão torrar de acordo com a distância. E essa distância é calculada por Pitágoras, que é super simples. Então, você consegue criar um simulador de fogão, em que você pega um pedaço de carne, você coloca uma fonte de calor, você posiciona a carne na frigideira ou na panela, seja lá onde for, e de acordo com a posição que você coloca a carne, você vai ver que o que vai acontecer com a carne vai ser uma carne torrada de maneira uniforme ou não. E aí daí vem a tecnologia, por exemplo, de panela em que o metal ele distribui o calor igualmente, ou daí vem a tecnologia do forno. O forno é para o calor vir de todos os lados ao mesmo tempo, porque daí a carne fica, ou a comida, ela é cozida da mesma maneira, uniformemente, porque o Pitágoras ali vai estar batendo de todos os lados com a mesma distância. Ou daí vem a tecnologia mais recente, que é o sous vide, que você coloca na água, que daí a distribuição do calor é feita de uma maneira ainda mais uniforme, etc. Então, cara, todo esse lado de food science tá na comida do dia a dia nosso, que é o churrasco, a grelha do churrasco, a gente não percebe, mas quando você faz o churrasco, você tá usando o Pitágoras lá e você não percebe. Então, tudo isso a gente tenta trazer para esses cursos para que desperte o interesse da criança, ou do jovem, ou do adulto, para esse mundo de Ou ciência. da sua esposa, né? ou do seu ou da minha parceiro. esposa. Também, verdade, O mais verdade. interessante é você conseguir discutir isso com ela, cara. Porque Também, a maioria dos parceiros é fazer um poker face assim, é fazer, meu, você tá falando. Então, eu acho que assim, um dos caminhos que eu tenho aí para criar cursos agora para a Luristart é isso, é conversar com pessoas que são super estudiosas na sua área e se dedicam para entender como as coisas funcionam, para pegar essa parte de ciência que às vezes, sabe, é óbvio que você fazer uma carne na grelha ou no churrasco é muito mais complexo do que só o Pitágoras. Tem o ar que passa, o oxigênio precisa entrar para o calor subir, etc. Sabe, tem mil outras coisas ali. Mas só da gente tocar por cima alguns desses pontos, o cara que é da gastronomia, o cara que gosta de cozinha, percebe que ele tem uma área de estudo, ele percebe que a matemática faz sentido, que ele pode virar um cara melhor se ele entender esse tipo de coisa. E o cara da matemática, que gosta da matemática pura, da matemática abstrata, etc., percebe que aquilo que ele faz tem uma aplicabilidade no mundo real também. Então, acho que dá pra gente criar pontes aí entre perfis diferentes, sabe? Eu não quero que o aluno da Luristart vire um programador no futuro. Ele vira um programador se ele quiser, não é se eu quiser. O que eu quero é que ele desperte o interesse para entender como as coisas funcionam por trás. Que eu acho que tá ligado até com o canal do Nerdologia, né? Muito bom, já cara. vou cadastrar a Dudinha já. 9 meses dá já ou não? 9 meses? Acho que vai precisar de um acompanhamento aí, viu? Tá muito. Muito legal, cara. There are 10 million, 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 million particles in the universe that we can observe. Your mama took the ugly ones and put them into one. Guilherme, bom, a gente geralmente nos casts de entrevistas a gente pede algumas perguntas de ouvintes aqui. Então, Edu, toca aí algumas perguntas pro Guilherme. Legal. A gente mandou dessa vez no grupo de apoiadores que a gente tem lá. Então, pra galera que quer participar, a gente tem o apoia-se /Dev na Estrada lá. Se quiser entrar no grupo ali, a gente tem algumas... tem uma galera ali já discutindo no Telegram o dia inteiro. Aí a gente mandou a pergunta lá. E que você tiver uma pergunta pro Guilherme Silveira, manda pra gente aqui, né? São duas perguntas que... Não, mas é tranquilo, ó. O Giovanni Duarte perguntou assim se você ainda aposta no Java pro futuro, né? Ele falou, até comentou aqui que, tipo, com novas tecnologias aparecendo, consumindo menos recurso e desenvolvimento mais rápido, Java ainda é uma boa opção? Pergunta do Giovanni Duarte. Eu acho que a pergunta é totalmente cabível do Giovanni e é aquela história, né? Eu acho que o Paulo comentou acho que no podcast da CBN que saiu essa semana, ele comentou alguma coisa do gênero também, falando sobre tecnologias do futuro, né? Alguém no passado, eu não lembro quem ele cita, falou, olha, Java é a tecnologia do futuro. E realmente Java virou a tecnologia do futuro, né? Virou, né? Dizendo hoje no presente, né? Você tem Java é a tecnologia, é a linguagem de programação, segundo estatísticas aí, fontes, acho que é Stack Overflow, linhas de código que mais existem no planeta, deixou de ser COBOL, se eu não me engano COBOL era antes, e agora é Java. Então, quer dizer, quem fez aquela previsão de que Java era a linguagem do futuro, acertou. Isso significa que se você tem muita linha de código,
código, você precisa manter essa linha de código. Até mesmo porque Android é aí filho de Java de alguma maneira, né? Entre as lutas de copyright aí, que eu não sei como eu não me envolvo nessas partes, mas tem aí as lutas. E temos um mundo de Android aí vindo de Java. Então, quer dizer, você tem uma linguagem Java que é super importante no mercado atual. Ela pode perder importância aos poucos? Ela pode. Ela vai perder importância nos próximos 5 anos? De jeito nenhum. Não vai ser de um dia para o outro. Quer dizer, posso estar errado, né? Óbvio, daqui 5 anos vocês podem me cobrar. Mas de um dia para o outro, o que você tem mais linha de código do mundo cair para último lugar, sabe? Cair para não ser importante, acho que a chance é muito pequena. Então, linguagens tipo C# e Java, que são as linguagens mainstream, desculpa, eu citei só duas, parece um pouco de preconceito, Java, C#, PHP, por exemplo, no Brasil, são 3 linguagens super mainstream que, pensando em server-side, né, que são super importantes, porque tem muita coisa acontecendo nesses 3 mercados. E aí, pensando numa outra, a gente coloca JavaScript, porque tem a questão do front, não estou desvalorizando o JavaScript no back, mas o JavaScript no front está em todos os sistemas web, então é super importante também. Então, acho que essas 4 linguagens, elas perderem importância a ponto de não valer a pena eu continuar sendo um profissional dessa área nos próximos 5 anos, acho que é muito pequeno. É diferente de eu falar, daqui 15 anos. Daqui 15 anos a gente não sabe, ninguém sabe o que vai estar fazendo. Então, não faz sentido eu ficar fazendo previsão para daqui 15 anos, porque eu não tenho a menor ideia. Mas em 5 anos, sabe, não vai acontecer. Então, vale a pena eu me dedicar para, por exemplo, para JavaScript no back-end como uma das opções? Pode ser que daqui 5 anos JavaScript no back-end esteja crescendo tanto que daqui 5 anos comece a ter um pouco mais de vaga, quer dizer, vai ter mais vaga, com certeza. Mas em 5 anos, uma outra linguagem, sem ser PHP, Java e C#, né, talvez esteja errando de alguma outra aí, esquecendo alguma outra, como uma das principais de back-end, eu acho que é difícil. Mas há 10 anos, aí só Deus sabe o que vai acontecer em 10 anos como principal linguagem de back-end. Assim como JavaScript é a principal linguagem de front-end e muito difícil de que em 5 anos perca essa posição. A próxima pergunta aqui é do Luiz Felipe Souza. Ele perguntou o que você espera para o futuro das empresas, das suas empresas, no caso, e da educação no Brasil. 2 perguntas grandes aí, né? Eu hoje em dia, olha, eu não comentei, mas eu acho que eu já falei demais, então eu não comentei, mas eu sou super ligado em educação hoje em dia, é o que eu mais leio, eu tenho livros e livros do assunto, e é o que eu tento mais me envolver e acompanhar as startups, etc. Então, tanto lá fora quanto aqui. Primeiro, das empresas, né? Eu acho que esse caminho que a gente está tentando da Luristart, eu acho que é um dos caminhos possíveis para a gente ajudar as crianças e os jovens do Brasil. Eu acredito na educação como uma possibilidade de transformar a realidade das pessoas. É claro que eu não acredito, assim como o Paulo também acho que tem a impressão, pelo menos hoje em dia, de que todo mundo tem que ser um programador. Eu pessoalmente acho um pecado dizer alguma coisa do gênero. É a mesma coisa que dizer 5 anos atrás que todo mundo tem que aprender chinês. Eu acho que vocês já escutaram essa frase. Bastante. Chinês é a língua do futuro. Acho que em 2007, acho que foi a primeira referência que eu encontrei disso em inglês. Falando, chinês é o novo inglês. E, por enquanto, o chinês não é o novo inglês. Então, quem apostou 10 anos atrás não acertou ainda. Pode ser que em 50 anos acerta, mas previsão de 50 anos, qualquer um acerta. Olha, vai ter um terremoto na Califórnia em 50 anos. Vai ter. Quando, só Deus sabe, né? Não tô torcendo por terremotos, desculpa, tá? É uma coisa trágica, não tem nada a ver. Mas, bom, voltando. Então, na empresa, eu acho que um dos caminhos realmente é esse, de que a gente pode usar tecnologia para desenvolver as habilidades das pessoas em outras áreas. E quando eu falo outras áreas, não é só STEM, né? Que é Science, etc., né? Engenharia, matemática, etc. Eu tô falando de outras áreas, menos geografia. Cara, geografia, para mim, geografia na escola era pintar mapa. Como que era geografia para vocês? A geografia era mais ou menos isso, né? Fazer aquelas colagens de mapa, assim. Exatamente, cara. Era um negócio muito tosco, né? Que vergonha. Imagina um geógrafo, um cara que se formou em geografia, falar que geografia é pintar mapa. Cara, eu ia mal em geografia porque eu não sabia pintar. Eu não sei pintar até hoje. E eu ia mal, tirava nota baixa de geografia porque eu não sabia pintar. Cara, que vergonha uma coisa dessas, né? E então, o cara podia, sabe, hoje em dia, com a tecnologia, cara, a gente pode fazer tanta coisa com o Google Earth, com o Google Maps, etc. E a gente pode conectar essas coisas, criar simulações da natureza, etc. Não precisa ser simulações super complexas que precisam de supercomputadores, não, tá? Pode ser simulações simples, no Scratch, etc., em que a gente vê o que acontece com o desmatamento, em que a gente vê o que acontece com a erosão, etc., sabe? Dava para aprender tudo isso de maneiras diferentes, em que você me capturasse a minha atenção, porque é óbvio, eu como criança, como jovem, hoje em dia, tô ligado nessa história de tecnologia, tô menos ligado no papel, e então ele pode, né, criar uma conexão dessas matérias e de uma maneira mais interessante. Então eu
acho que a gente tem um caminho aí na Luristart para isso, e eu não gostaria que esse caminho fosse um push, fosse tipo, olha, todo mundo tem que aprender isso desta maneira, mas sim uma possibilidade. Olha, cara, se dessa maneira funciona para você, aprende, né? Usa essa maneira como um recurso extra, sabe? Eu acho que é um caminho aí pra gente. Óbvio, eu tô citando a Luristart especificamente porque eu sou responsável pela Lura e pela Luristart. Então, o futuro dessas duas empresas eu vejo como a gente cada vez mais ajudando os profissionais a encontrarem o seu caminho na Alura, através de cursos na Alura, e vejo a gente ajudando as crianças e os jovens a encontrar possibilidades e entender e se conectar de uma maneira mais realista com o conteúdo que eles aprendem na escola. É isso que eu acho que eu vejo aí no futuro delas duas. Primeira parte, tá ok? Querem perguntar alguma coisa? Tá E a perfeito, segunda cara. parte, qual que era mesmo? Educação em geral. Isso, no Brasil. Que é um desafiaço, né? Aí vou lá eu fazer minha profecia de 50 anos, né? Então, não quero fazer profecia de 50 anos, mas existe esse caminho, existe essa tendência nossa de política pública de seguir coisas que estão no bafafá da moda. Então, porque você ganha voto, porque você não sei o quê. Não me envolvo na política, então não sei como funciona, mas sei que tem essas histórias, né? Então, o que eu gostaria, né, na educação brasileira era que a gente evitasse esse tipo de super trend, né? Segue o que está na moda. Mas o que a gente vê que o pessoal começa a falar mais, a gente começa a escutar um pouco mais sobre essa questão de programação como uma matéria importante na educação básica, no ensino fundamental, o ensino segundo grau, esqueci o nome agora, falei fundamental certo, esqueci o segundo, e que eu acho que é interessante de novo, mas não acho que deve ser um push no sentido todo mundo tem que aprender a programar. Eu acho que tem esse movimento, as escolas particulares, por exemplo, na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, estão correndo atrás disso, assim como elas correram atrás na robótica um tempo atrás, agora elas estão correndo atrás da programação. Eu acho que é super legal e eu gostaria de que mais escolas fizessem, gostaria que as escolas tivessem realmente a programação, como eu citei, tem diversos brands da programação, tem a animação, tem o desenho em si, não a programação, tá? Tem o desenho no computador, a arte no computador, tem a geografia no computador, tem várias outras coisas. Eu gostaria que fosse esse o caminho. Infelizmente, eu tenho a impressão que o diretor de escola, o responsável pela parte de tecnologia, etc., lê mais o que está na mídia mainstream, que fala mais de programação, do que essas outras coisas que eu estou citando. Então, por mais que lá fora exista alguns pequenos movimentos em relação a essas outras coisas que eu estou citando, o que a gente mais vai escutar no jornal, é o que vai aparecer no Valor, é o que vai aparecer no Estadão e na Folha, é sobre programação. Então, o que as escolas vão mais adotar vai ser programação, pelo fim da programação como programação. Eu acho que é um pouco triste porque vai reforçar o estereótipo de que quem gosta de computador é nerd, é programador, quem gosta de desenho não vai se mexer com computação, não sei o que, e cria um buraco, etc, né? Então, infelizmente, eu acho que tem um movimento aí a curto prazo para esse lado, mas se eu pudesse conversar com diretores e com coordenadores pedagógicos, etc, o interesse sempre vai ser para esse lado de que a educação seguisse um caminho de que a programação não fosse simplesmente, olha, precisa estar no currículo que os pais estão pedindo programação, mas sim porque a programação é um meio da gente aprender outros assuntos. Então, eu acho que nesse curto prazo, eu acho que é isso que a gente deve ver um movimento em função aí da programação para jovens. E no fim das contas, eu acho que iniciativas como o Aluristart, elas servem também para isso, né? Até porque, infelizmente, é o que você falou, né? Às vezes as pessoas elas são orientadas muito ao estar na mídia mesmo, e até porque é o que vende, né? No fim das contas, né? Pra cabeça de alguns, assim, né? Pois é. Mas acho que iniciativas assim como a Aluristart, elas tendem a abrir um caminho novo, assim, né? De entender a educação, né? É verdade. E é óbvio, assim, é totalmente compreensível, como você citou, a atitude de uma pessoa que toma essa decisão, porque ela é realmente influenciada pela mídia, a mídia sabe que, quando ela fala, olha, tem X mil vagas como programadora, ela sabe que isso chama atenção, o profissional da escola sabe que ele precisa preparar o aluno dele para as vagas do futuro, então quando ele lê que tem vagas no jornal de programação, ele sabe que aquilo chama a atenção dos pais, os pais também pressionam a escola a fazer isso, mas eu acho que, e eu concordo, eu acho que faz todo sentido ter. A questão vamos aproveitar essa oportunidade para dar caminhos à criança ou ao jovem, não para dar uma única opção, para falar, olha, você vai aprender programação, vamos aprender Scratch, para depois aprender HTML, não sei o que, e vai virar programador, seja front, seja back, seja lá o que for. Mas sim, abrir a cabeça da criança para ela entender como ela pode aplicar o pensamento lógico, científico, etc, na área que ela for seguir, seja qual for. Muito bom, cara. Cara, gostamos bastante da sua história, muito legal saber a sua história lá na Alemanha, depois na faculdade com as maratonas de programação, com a Kaelon, que é a referência no Brasil, com a
Alura, com a Alura Start. A gente aqui do Dev na Estrada somos fãs do seu trabalho, parabéns, sucesso aí pro Alura e pro Alura Start no futuro aí da educação do país. E queria agradecer novamente, muito obrigado por participar do nosso podcast e fica com você aí a mensagem final, você pode falar o que você quiser, mas muito obrigado novamente. É isso, eu que agradeço o convite de novo, como eu falei, bate um pouco de síndrome do impostor, a gente nunca se sente bom o suficiente para ter algum reconhecimento, e então vocês se convidarem, tá aqui, sabe, você acompanha quem vocês entrevistam, etc, são pessoas que têm trajetórias super importantes na comunidade e pessoas de sucesso, né, pessoas que tiveram certos tipos de sucesso que são super importantes como carreira, como exemplo para outras pessoas, então a gente nunca se sente grande o suficiente para isso, mas então é super legal ter esse convite. E uma última mensagem, eu acho que é pensar quem é um profissional dessa área de tecnologia, eu acho que é seguir se dedicando, aprendendo, seja, não importa se é através de cursos, se é através da gente, do que for, eu acho que o aprendizado é super importante para o crescimento na carreira, quem faz a carreira somos nós mesmos, então seguir aprendendo de alguma forma, e para quem tiver filho, filha, etc, ou cunhado não, né? Não importa, quem tem alguma criança, um jovem aí na família, tentar participar da educação dessas pessoas de uma maneira mais ativa. Eu entendo que é super importante a gente ter a Peppa Pig, ou seja lá quem for no YouTube, para a gente assistir, para deixar a criança um pouco quieta no momento que a gente precisa fazer alguma outra atividade, mas existem maneiras da gente envolver a tecnologia no desenvolvimento da criança mais ativo, né? Numa maneira, seja uma criança um pouco mais crescida, que possa acompanhar através do Scratch, através do App Inventor, do Construct, diversas ferramentas de computação que podem ajudar a criança a se desenvolver num papel ativo aí com a tecnologia, ou até mesmo simplesmente, sabe, você assistiu a Peppa Pig e você discute sobre o papel dos porcos, você tá vendo? O porco também é uma família, será que faz sentido a gente comer porco? O porco também tem família, cara. Sabe, seja como for, não precisa ser o consumo passivo, como eu comentei do Chaves, eu adoro Chaves, adorava, me divertia horrores, mas era um consumo passivo, a gente não questionava nada, então isso que não é muito legal, eu acho. Então, recomendar as pessoas a participarem mais da educação umas das outras para destravar essa possibilidade aí do futuro de toda essa geração. É isso aí então, valeu pessoal e até o próximo episódio. Beleza, valeu pessoal. Valeu, abraço. Lá começar a nossa sessão de feedback. Então, se você quiser mandar um feedback pra gente, você pode enviar um e-mail para contato@devnaestrada.com.br. Você pode entrar lá no site, tem lá a página de contato, tem um formulário, você preenche e o contato vai vir para nós. Ou você pode mandar uma mensagem em áudio via WhatsApp, tem também o número na descrição de cada post, beleza? Mande o seu feedback para nós, que vai ser lido aqui na sessão feedback. Vou começar aqui primeiro pelo WhatsApp. Então, ó, um cara aqui não mandou nome, não mandou nada, mas falou: fala pessoal, belezinha, eu só queria dar uma sugestão, se vocês puderem disponibilizar as músicas que vocês colocam nos podcasts, seriam bem legal. E parabéns, os temas estão muito legais. Cara, ó, a gente não tem esse costume, cara, realmente de colocar o nome das músicas, porque a gente tenta usar músicas royalty free, tá? Tem alguns pedaços que a gente não usa. Mas o site chama incompetech.com/music/royalty free, cara. A gente pega de lá, então muitas vezes não são músicas conhecidas, tá? Só pra dar esse recado, mas quando tiver vamos tentar colocar sim, tá? O outro recado aqui, ó, Montanha, se puder no próximo programa, manda um abraço pro Guto Maruins. Diz que foi o Felipe Machado que mandou, pois eu indiquei para ele ouvir o Dev na Estrada e agora ele está acompanhando. Valeu, Felipe, um abraço aí pro Guto Maruins. Um abraço aí, Guto, cara. O Felipe é um cara gente boa aí, ó, indicou a gente. Então vamos lá para o último aqui do WhatsApp, é um recado em áudio, vamos lá. Salve Ramon, Montanha, Eduardo Matos, tudo bem? Eu sou o Marco, sou professor na Universidade Anhanguera. Eu vi a
a enquete que vocês lançaram no Twitter sobre panelinha, né, na área de TI, em específico na área de dev. Eu quero passar meu depoimento, que é sobre o meu caso e também sobre o caso dos meus alunos. Vou começar pelo meu caso. Eu era sysadmin, né? Além de ser sysadmin, eu tenho conhecimentos em programação, no caso em Node.js e Android, né? Java Android nativo. Estou atualmente estudando React Native. Tô na crista da onda aí, como vocês falam. E aí eu tive dificuldade para encontrar vaga na área. Eu fazia testes, eu tentei vaga como júnior, porque justamente por eu ter sido sysadmin, e eu acredito, né, que eu tenho a agregar no time com toda a questão de infraestrutura, toda a questão de infraestrutura ágil, virtualização, com containers, com o Docker, né, com outras tecnologias, e também com o meu conhecimento em programação. Só que eu não me considero um cara muito experiente em programação, naturalmente. Tenho projetos que eu publiquei no GitHub, projetos que são da faculdade, que são outros também que são exemplos de código e assim por diante. Aí eu fiz testes na área, para continuar a história, né? Fiz teste e não passei. Eu não passei não no quesito de ter ido mal no teste. Eu pedi feedback, tive um bom feedback do meu código. Teve casos que, infelizmente, a empresa ela não chegou a fechar os contratos que ela esperava e não me chamou. Teve casos que optou por um outro profissional e assim por diante. Mas o que eu entendo e o que eu vi com outros colegas é que justamente conseguiram pela indicação, pelo, olha, fulano de tal e etc. Eu entendo que tende a haver uma indicação de pessoas boas, você não vai indicar pessoa ruim e que tem uma força, tem um peso, porém se transforma um pouco proibitivo para as pessoas que ainda não estão na área tentar entrar e, sabe, tem essa resistência, é difícil quando você não tem tal indicação, entende? Isso eu tô falando na área de desenvolvimento, tá? Acontece. E foi um caso que, infelizmente, aconteceu comigo e aconteceu com alguns alunos meus. Bom, não tive a oportunidade de entrar, aí o que eu decidi? Vendo o cenário em São Paulo, que está contratando mais plenos do que júniors, o que eu decidi? Eu falei, olha, eu vou estudar a nível de montar um projeto pessoal próprio, ou o máximo que eu puder, para eu agregar o conhecimento que eu preciso para eu me tornar um pleno. E pedindo ajuda, e tocando a parada sozinho. Quando eu decidi isso, em meados de julho, comecei a desenvolver redesenvolver, na verdade, uma ideia que tive na faculdade de um aplicativo de vídeo. Também comecei a fazer um aplicativo para adoção de animais. Aí um colega ele me convidou para tocar um projeto, uma startup de aplicativo para a Noite Paulistana. Daí eu comecei a tocar esse trabalho em grupo, que é justamente o que me fez estudar React Native para poder desenvolver para iOS e Android, né? Cara, muito bom. Eu vi que o seu áudio aqui tem mais 6 minutos de áudio, então eu não vou passar, deve ser a base dos seus alunos. Eu não vou passar para ficar muito maçante aqui. Então, só um recado entre parênteses aqui. Quando você mandar alguma coisa para nós, não estou falando que é o caso dele aqui agora, mas mande seu nome, o que você faz, de onde você é bem legal a gente saber isso, ter esse contato com os nossos ouvintes. E no áudio, no caso do áudio, também não mande muito extenso, muito longo, senão é complicado, as pessoas não vão querer ouvir muito, tá? Então eu vou comentar essa parte que eu achei que já foi bem bacana e que realmente acontece isso, cara. Realmente acontece esse lance da indicação, principalmente quando é uma vaga mais sênior, uma vaga mais, sei lá, mais difícil de encontrar e mais complicada. A pessoa tem que ter mais responsabilidade, etc. Então, realmente sim, a indicação conta muito. Isso em qualquer lugar, assim, sabe?
eu conversei bastante há um tempo atrás com pessoas que saíram do país, né? Que foram trabalhar em outro país. Cara, tirando o pessoal que é muito bom, assim, é bem difícil você conseguir um emprego, cara, sabe? Tirando o pessoal que... Tem um pessoal que é muito bom, sabe? Que o pessoal sai daqui do Brasil pra trabalhar, sei lá, no Twitter, sai pra trabalhar em agências famosas e tal. Porque o cara realmente é muito bom. Ele é um cara que pode trabalhar em qualquer lugar do mundo. Mas tem pessoas que saem do país que são médios, assim como eu me considero. Eu me considero um cara bem médio, assim. E é uma coisa difícil, por quê? Porque lá você não é ninguém, lá você não tem indicação, lá você não tem o seu passado e tal. Então, realmente, você trocar de área e não ter indicação e não ter trabalhado em empresas do ramo é bem difícil, cara. É bem difícil. Principalmente, você falou do mercado de São Paulo, muitas pessoas saíram do país, né? E essas pessoas que saíram do país não são pessoas que estão começando agora, são pessoas que já estão há muito tempo. Então, eu acho, né, que tá bastante difícil achar profissional mais sênior ou mais competente, sei lá, que tenha... E às vezes, esse mais competente reflete, né, quanto tempo de experiência esse cara tem, o que ele já fez, o que não fez. Eu acho que você fez bem, você saiu bem, você falou, vou estudar mais, né, de vez só reclamar e não fazer nada, você, vou estudar mais, teve a oportunidade. Quando surgiu a oportunidade de um projeto junto com um colega seu, que não deixa de ser uma indicação também, rolou, você estava preparado, e é isso aí, cara. Eu acho que é isso, a gente tem que sempre estar preparado, oportunidades vão surgir. Nossa área é muito boa, muito legal, quem gosta de fazer o que a gente faz, eu acredito que tem bastante oportunidade. Vai ter o lance de indicar, mas pensa que depois é você que vai estar lá indicando alguém e sendo indicado sempre. Se você fizer um bom trabalho, você sempre vai ser indicado em qualquer lugar. Bom, é isso aí. Os recados do WhatsApp acabou. Tem um e-mail só que mandaram para nós. Foi um e-mail do André Luiz Pereira. Ele falou, show pessoal, muito massa o site. Gostaria de ver a participação do Cliderson Senna no podcast. O canal dele é irado. Beleza, André, obrigado. O que a gente sempre pede para você tentar fazer essa ponte aí entre nós e o Cliderson. Mas é isso aí, cara. Obrigado pela indicação e obrigado pelo seu feedback, pelo seu e-mail aqui para nós. Então é isso, pessoal. Isso foi os feedbacks da semana. Espero que tenham gostado. De novo, se você quiser mandar um feedback pra gente, você pode entrar lá no site, escrever no nosso formulário ou pode mandar direto, contato@devinaestrada.com.br. Não esqueça lá de colocar seu nome, de onde você é, e a gente vai ler aqui na seção feedback, beleza? Espero que vocês tenham gostado do cast de hoje. Valeu e até semana que vem.